nosso coração, a nossa mente, através de uma pessoa que eu conheci, tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. O Espírito Santo é tão maravilhoso, pode vir aqui, por favor. A Jussi, o Zé, coloca por favor o convite aqui na tela, por gentileza. A Jussi, ela é nutricionista e eu tive o privilégio de conhecê-la através da Renata, que também eu não conhecia pessoalmente. Hoje, a vida nossa, né, online é muito prazerosa, porque a gente parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Porque a Renata já está comigo 4 anos praticamente, no grupo que a gente tem. E a Jussi tem nem um mês. Está novinha. E ela veio aqui a convite de Deus, não foi meu. Foi a convite de Deus e ela sentiu esse chamado. Ela saiu lá da Austrália e ela está imbuída e direcionada por Deus para cuidar do ser humano, cuidar de cada um de nós. Nós da área de saúde, ela é nutricionista, eu sou enfermeira, a gente tem esse privilégio de cuidar de pessoas. E isso é um privilégio. E todos nós somos chamados para isso. Amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que saber cuidar do outro. Nós temos que saber conhecer o nosso corpo. E a gente, quando a gente conhece, a gente aprende a agradecer ao Criador. Amém. Por isso que hoje a gente está começando uma nova jornada aqui nessa igreja para a honra e glória do nosso Deus, começando pela Jussi, graças a Deus, e vou deixar com ela esses momentos. Antes a gente vai fazer uma oração pedindo o Espírito Santo para usá-la. E nós, quem comeu, quem se alimentou com a dieta crua, vai ter um ouvido mais aguçado e vai entender um pouco mais a palestra dela, porque eu creio que vocês estão sentindo exatamente o que eu estou sentindo. Leveza. Leveza e o que? Vontade de escolher o melhor. Para tanto, vamos orar do jeito que a gente está. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir a Leila para orar para a gente. Por favor, Leila. Ah, sim. Ela me lembrou de uma coisa. Tem sorteio, gente. Tem sorteio, tem surpresa, gente. Então, depois da palestra, a gente vai abrir um momento para perguntas e a gente vai fazer o sorteio. Tá bom? Combinado? A Leila vai orar e depois você disse, por favor. Eu queria que você se apresentasse para a igreja depois, tá? Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti porque o Senhor esteve aqui conosco durante o dia e permanece aqui conosco também neste momento. Nós te agradecemos pela presença da Jussi aqui conosco, que veio trazer mais conhecimento, que veio trazer mais vontade para que nós possamos seguir a luz da alimentação correta, Senhor. Pois sabemos que esse é um plano que o Senhor já proclamou para a gente há muito tempo.
Nós te pedimos por cada uma das pessoas que aqui estão, bem como seus familiares, para que o Senhor alcance o coração de cada um e que através da nossa mudança, através da nossa transformação, nós possamos alcançar outras pessoas para Jesus também. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Quero agradecer imensamente o convite, né, da Irma. Primeiro foi a Renata, né, que me convidou. Depois, conversando com a Irma, nós tivemos essa ideia, né, de fazer o almoço frugívoro, para vocês terem essa experiência. Até quem estava no almoço, a gente comentou a respeito, né, foi um projeto diferente do que a gente vê por aí, que a gente assiste a palestra e depois a gente experimenta. E hoje não, vocês tiveram o prazer de experimentar primeiro e agora vão ouvir os benefícios dessa alimentação que vocês comeram. Bom, primeiramente vou me apresentar, sou Jucineire, moro na Austrália, mas antes eu morava aqui na região, inclusive me formei aqui no NASP, né? Conheço algumas pessoas que frequentam aqui, no NASP, Alvorada. Até agradeço as amigas que vieram prestigiar, né? A Gabi está vindo outra vez aí. E hoje a gente vai falar, já está ali, né, no slide, os alimentos bíblicos, que são projeto de Deus para nós, seres humanos, né, do seu povo. E eu até, depois que as meninas falaram aqui na frente, eu falei, não sobrou quase nada para falar, porque elas já falaram aqui dos hinos, eu ia comentar, porque quando você canta, né, sobre o templo, eu quero fazer, Senhor, um templo. E a gente sabe que na Bíblia Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? E cada uma delas vieram aqui contribuir com um pedacinho do que eu ia falar para vocês hoje. Então, é para vocês verem como que a gente está conectado, como que Deus une, né, pessoas que estão agora conscientes de que cuidar do seu corpo, do templo do Espírito Santo, ele vai fazer morada. E quando ele entra, faz morada, quando ele vem no seu ouvido e fala, você está com a mente mais clara e você pode ouvir. A história que a irmã contou quando ela acordou esses dias de madrugada, e o Espírito Santo incomodou ela, me tocou, porque eu falei, como Deus age? E eu nunca imaginei estar aqui falando como vocês agem. E numa conversa dela com uma outra, e foi indo, de repente, ela fizeram o convite para mim, e eu, aproveitando as férias que estava aqui, aceitei o convite. A Renata até se espantou, falou, nossa, você de férias aceitou? Eu falei, se Deus me chamou, eu tenho que ouvir. Estou aqui hoje, então a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, né? Eu tenho estudado de 2 anos para cá, eu sou formada em nutrição, esse ano nem vou falar muito, não vou falar a minha idade, mas esse ano fazem 20 anos que eu sou formada na 2ª turma de nutrição aqui do NASP. Né? Não atuei como nutricionista aqui no Brasil, porque alguns anos depois eu fui para a Austrália, eu já era funcionária pública na USP, sou técnica de enfermagem também. Atualmente estudo para ser naturopata clínica e também estou terminando um curso de tratamento natural do câncer. Então, com essa bagagem, com esses estudos que de 2 anos para cá eu comecei mais intensamente a estudar, e eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês e vocês vão entender o porquê. E eu acho que hoje eu sinto a razão porque eu comecei a estudar e porque que Deus colocou esse ponto na minha vida, que eu vou contar agora para vocês. Exatamente agora eu entendo o chamado dele. Há 2 anos atrás, meados de agosto, setembro, eu descobri uma mancha no meu olho esquerdo. Lá dentro, um exame de rotina, para troca de óculos, eu sentia minha vista meio embaçada. Dirigindo, era ruim para mim enxergar as placas de sinalização. E nisso eu achei estranho, falei, vou trocar meu óculos, né? Porque deve ser, a gente fica expondo muito, né, a visão na tela do computador, às vezes fica até tarde, falei, deve ser o óculos. Fui e a médica, a oftalmologista olhou e falou, tem uma mancha, né, no seu olho, tentou não me espantar, né, me causar assim, medo e preocupação, e explicou que eu precisava procurar um especialista o mais rápido possível. Eu, curiosa, tudo que sou da área da saúde, né? Quem é da área da saúde vai me entender. A gente não consegue ficar quieta, a gente vai no Google, né, na internet, pesquisar o que era aquilo que estava escrito na minha guia. Melanoma ocular. Quem é da área da saúde sabe, melanoma é câncer. Aí na hora eu fiquei um pouco assim assustada, falei, calma, vamos ver, né? Estava lá interrogada, então se está interrogada, ela ainda não tem certeza de que é um câncer. E fui fazer os exames, fui nos especialistas, de um especialista para o outro, ele me chamou, esse segundo especialista, eles mandaram fazer ultrassom, ressonância.
E no primeiro especialista, que era cirurgião, eu percebi pela aflição dele, ele não queria me falar. E ele viu que eu estava, né, com meu marido na época, e ele olhou assim: você pode chamar o seu partner, né, seu esposo, para conversar com a gente? Eu falei: sim. Quando a gente ouve algo assim, a gente já fala: é algo muito sério, né? Então, chamando alguém para participar da conversa. E nesse dia ele não falou que era câncer nem nada, mas ele mostrou essa preocupação e falou: eu vou te passar, encaminhar para um outro especialista que vai fazer mais exames e detalhar mais o seu caso. Mas ali eu já percebi que era um pouco mais séria a coisa. Fui nesse especialista, ele é oftalmo, oncologista oftalmo, e lá fiz novos exames e ele naquele dia falou: olha, você tem uma mancha que está muito lá atrás, entre a retina, chama lesão de coroide. É uma bolinha, eu não trouxe a imagem, podia ter trazido para vocês verem. É uma manchinha que é entre a retina, né, nessa camada ali, e ele falou: olha, essa mancha pode virar um câncer. Ainda não está no nível do câncer, mas a gente vai acompanhar, né? A cada 6 meses eu quero que você volte aqui, repita os exames, depois a cada 1 ano e depois a cada 2 anos. Depois de 2 anos, se não virar um câncer, a gente passa no segundo controle aqui da Austrália, porque na Austrália, quem não sabe, é um país que está localizado bem embaixo da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio. Então a irradiação ultravioleta é muito forte. A cada 10 australianos, 8 vão ter câncer de pele. Então eu acredito que eu devo ter adquirido essa lesão lá, porque eu não me preocupava com usar óculos escuros para proteção ocular. E aí ele falou: não é câncer ainda, mas eu quero que você volte a cada 6 meses para a gente avaliar. Ok. Não me assustei, porque eu já estava pesquisando, tentando entender o que era aquele problema. Mas um dos tratamentos era a braquioterapia, que você coloca uma placa no seu olho, aparecendo um pirata, e você tem que fazer esse procedimento no hospital, de 3 a 5 dias, irradiando ali a radioterapia, né? A radiação ali, e aí depois você acompanha para ver se reduziu, né? Mas com o passar do tempo, eles iam avaliar se essa lesão ia crescer, porque está num lugar que não tem como fazer biópsia. Como é que você vai tirar um pedacinho, né, que geralmente é o que acontece, dá um câncer na próstata, né, na mama ou na pele, eles removem um pedacinho, fazem biópsia e constatam se é não ou não. E não tinha como saber. E outra questão que na época eu fiquei um pouquinho assustada, mas não me causou pânico e nem medo, a minha família sim, minha família aqui no Brasil, minha irmã chorava, meu esposo se assustava quando eu falava, que se essa lesão crescesse, ou mudasse de característica, de aspecto, cor, eles iam diagnosticar como câncer e eu tinha que talvez remover o meu olho. E aí você pensa, remover o olho, eu estava com uma criança de 1 ano e pouco, amamentando, e confesso para vocês, em nenhum momento eu tive medo, porque eu confio no médico dos médicos. E hoje eu estou aqui por conta dessa lesão, porque através dela Deus me tocou e Ele me fez estudar mais e mais a fundo e hoje entender e enxergar a palavra câncer, apesar de eu não ter sido diagnosticada, graças a Deus, em novembro do ano passado, concluiu 2 anos e o médico me liberou, eu não preciso mais anualmente ficar fazendo esse exame. Mas por que eu contei esse testemunho? Para mostrar para vocês que às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para nos fortalecer, né? Às vezes não é uma doença, às vezes é algum outro problema, né? Dificuldade financeira, problema na família, no relacionamento, mas na maioria das vezes quando é doença, né, a gente é mais tocado. Quando a gente vê em alguém, é diferente, né? Mas alguém muito próximo ou na gente, a tendência é mudar, né? Você rever o que está acontecendo na sua vida de errado, né? E você tentar melhorar. Como eu já sou nutricionista, não sou de comer muito errado, mas eu tenho uma empresa, uma microempresa na Austrália que eu faço bolos, doces e salgadinhos para fora. Então, aquela sobrinha que sempre sobra ali, a gente acaba comendo, então eu acho que isso também acaba prejudicando a sua saúde. E com o decorrer desses processos de exames, né, eu comecei a aprofundar nos estudos e enxergar hoje que o câncer, até como o Paulo Ribeiro, e até eu uso muito material dele, então isso aqui depois quem quiser dar uma olhada, fotografar, pode ficar à vontade. E eu me basei bastante nos estudos, inclusive na palestra de hoje, nos ensinamentos dele e de outros pesquisadores e profissionais da área da saúde. A palavra câncer dá muito medo na gente, porque a mídia coloca de uma forma que aquilo falou câncer, você vai estar morto, né? Se alguém me recebe um diagnóstico de câncer, eu falo, vou morrer. Amanhã eu estou no hospital e não volto mais. Mas na verdade, gente, isso é mais para um controle da nossa mente, amedrontar a gente e a gente aceitar os métodos tradicionais.
de tratamento. Mas Deus, na sua palavra, Ele fala qual é o remédio de qualquer tipo de doença. E é através da palavra de Deus, junto com um embasamento científico, que eu vim trazer para vocês hoje e explicar por que o projeto de Deus para o seu povo. Não sei se foi aí alguém que falou aqui, acho que foi a irmã, que falou sobre que Deus já planejou para a gente desde o princípio a nossa alimentação. Vocês vão lembrar? Eu vou colocar aqui. Eu só coloquei uns tópicos que a gente vai falar a respeito de alguns tópicos importantes, e vou ter que resumir, porque se deixar eu falo que até amanhã, tá? Então, como que a gente pode obter uma alimentação saudável? Embasando na palavra de Deus, que é o que Ele deixou para nós, espírito de profecia. A gente comentou hoje no almoço, se não fosse importante esse assunto, Deus não tinha inspirado a irmã Ellen White para deixar tantos conselhos para a gente. Porque Ele sabia que a gente ia precisar em algum momento, assim como a Bíblia. A Bíblia é nosso manual de vida, de instrução. Então, Ele também deixou os livros do Espírito de Profecia para que a gente conseguisse complementar mais essas, como eu posso dizer, esse manual de instrução para a nossa vida. Então, o que aconteceu? Desde o princípio, Deus já tinha um plano para o seu povo. Na Bíblia, em Gênesis 1, 29, a gente pode encontrar esse verso. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê sementes, isso vos será por alimento. Está aqui. Eu acho que eu já posso fechar meu livro e ir embora. Já dei a receita para vocês. Querem ter saúde? Querem curar suas doenças? Vamos analisar então esse verso que Deus deixou para a gente. Se Deus deixou esse tipo de alimentação para Adão e Eva, Ele sabia que eles iam ter saúde. Deus não queria, não tinha maldade, não tinha pecado ainda, E o engraçado é que a primeira tentação foi através do quê? Da alimentação. Da alimentação. Então, o inimigo, ele sabe o que é aquilo que pesa na nossa vida. Ele sabe nossos pontos fracos. Então, quando a gente tem uma boa alimentação, como uma das meninas aqui falaram, nossa mente clareia, a entrada da mensagem, a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem uma conexão mais rápida, direta com Deus, e o resto vai fluir. A gente vai evitar doenças, a gente vai ter uma vida mais saudável, uma disposição. A gente ficou aqui, mas a alimentação pura dá essa disposição, essa energia pra gente, e a gente não sabe de onde está vindo. E Deus explica de onde vem essa energia. Vamos entender então o que seria, voltando aqui um pouquinho, as ervas que dão sementes, que se acham na superfície da terra, todas as árvores que há fruto e as árvores que têm fruto com semente. O que seriam as ervas? Nossos cereais. Os cereais, eles são os carboidratos, eles são responsáveis para nos dar energia. A gente precisa correr, pensar, falar, tudo isso a gente gasta energia. E os nossos órgãos internos, o funcionamento dele também acontece um gasto energético. E para isso a gente precisa de alimentos que nos forneçam energia, que seriam então os cereais, arroz, centeio, cevada, aveia, trigo, milho, todos esses carboidratos que a gente tem e que Deus tinha colocado à disposição para Adão e Eva. E nessa época não precisava cozinhar, gente. Deus também deu as árvores que produziam frutos, que é onde a gente encontra as vitaminas e os minerais. E a gente coloquei alguns exemplos, mas a gente tem vários outros, E essas vitaminas e minerais, eles que fazem a regulação dentro do nosso corpo. Eles que nos mantêm vivos, Fazendo as trocas que precisam ser feitas lá dentro. E aí a gente consegue obter através das frutas. Já coloquei alguns exemplos ali: pêssego, laranja, ameixa, jaca, etc. Interessante que pus ali uma frase embaixo, que eu acho, não sei se a maioria conhece, sabe, mas atualmente foram feitos estudos e descobriu-se que a digestão das frutas cruas, não só das frutas, mas dos alimentos crus, mas a boa parte das frutas, acontece no intestino. Aí você pensa, você come, passa para o estômago, ela vai direto para o intestino? Isso mesmo. Por isso a necessidade da gente comer as frutas em jejum. Levantou, vai tomar seu café da manhã, não come seu pão com seu leite, fruta, porque ela vai descer, vai ficar no seu intestino. Depois, se você resolver comer comida integral, de preferência vegetariano, vegano, ele vai estar no seu estômago digerindo.
E aquela mistura, fruta que era crua com o alimento cozido, não vai fermentar no seu corpo. Então, hoje em dia, os estudos estão provando que lá atrás a Ellen White já falava o que a gente deveria evitar, aquela mistura de alimentos, porque causava fermentação. Causando fermentação, o que acontece com a fermentação dentro do nosso corpo? Quando vocês, não sei se vocês já viram, né? O processo da fabricação do suco de uva. Suco de uva não, desculpa, do vinho. É o suco de uva que deixa fermentar. A cerveja é cevada e outros componentes e deixa fermentar. E vira o quê? Álcool. Por que a irmã Ellen White orienta a gente a não fazer uma mistura errada de comida e por quê? Vai virar álcool. E aí o seu organismo, absorvendo aquele álcool, você fica cansado, fadigado, morrendo de sono. Quem nunca aqui ficou morrendo de sono depois de um pratão de comida, depois de uma refeição bem farta? Né? A gente aqui no Brasil tem a facilidade de ter muitos restaurantes self-service. Você vai lá, faz aquele pratão, pega um pouquinho de cada coisa, porque a nossa intenção é experimentar um pouquinho de tudo, né? E aí fica aquele pratão, aquela montanha, aí você come, depois você fica, comi um boi, fica horas lá para digerir. Fermenta, o que causa? Sono. Mas a gente não é cristão, a gente tem que estar em alerta se Jesus voltar agora. Ela tinha sabedoria que vinha de quem? De Deus. Ele orientou para ela, para deixar para a gente esse manual, essa instrução para a gente entender mais por quê. Então, quando a pesquisa hoje, né? Isso é pesquisa das pessoas do mundo, não são pessoas cristãs que têm os livros do Espírito de Profecia para comparar. Hoje em dia eles estão confirmando tudo que há mais de 100 anos atrás Ellen White já tinha dito para a gente. Então, e as árvores que dão sementes seriam as oleaginosas, que são as nossas fontes de proteína, que a gente encontra no meio vegetal, nas castanhas, nas sementes, nas nozes, avelãs, castanha do Brasil, castanha do Pará, né? Então, essas proteínas a gente encontra não só nas castanhas, na maioria, praticamente em todos os alimentos vegetais. Tá bom? E, na época, elas eram as únicas fontes de proteína que existiam. Se Deus deixou essa fonte de proteína, ele sabia que essa fonte de proteína era completa e suficiente para Adão e Eva, né? Senão ele tinha dado a carne desde o princípio, não é verdade? Porque ele deu apenas cereais, frutas e oleaginosas, né? As ervas do campo, as árvores que dão fruto, as árvores que dão fruto de semente. Esses três elementos básicos formam a combinação certa para a verdadeira nutrição do nosso corpo. E aí depois veio o pecado. Satanás usou uma fruta, uma árvore, a única árvore, a única coisa que Deus falou, não toque. O resto, tudo no jardim vocês podem pôr a mão, mas naquela árvore eu não quero que vocês tomem. E foi onde Satanás, aproveitando a astúcia dele, foi lá e tentou Eva e Eva caiu. Então, o que aconteceu? O que mudou depois do pecado com a alimentação dos seres humanos? Depois do pecado, Deus então forneceu uma outra fonte de proteína, né? Que acho que está em Gênesis 1 ou 3. Quando ele fala que através do suor do seu corpo você vai, trabalho árduo, conquistar e ter o seu sustento ali. Que entrou nessa fase as proteínas vindas dos feijões, ele ia ter que plantar, colher, né? Feijão você tem que colher, ia ter que começar a cozinhar, porque esse é um alimento que já não dá para comer cru, né? Ou talvez, hoje em dia a gente sabe que alguns grãos de feijões a gente consegue germinar, e através da germinação a gente triplica em milhares de vezes a quantidade de nutrição daquele alimento e faz muito bem para a gente. Mas naquela época ele ia ter através do suor, né? Trabalhar, labuta mesmo, para conseguir colher alguns alimentos, né? As raízes, tubérculos, que é cenoura, batata, mandioca, que antes do pecado não existia. Então, e por conta do trabalho dele, Deus tinha que prover algo mais sustância, né? Mais enérgico, mais energia para ele se sustentar. E as frutas que têm espinhos, alguém sabe uma fruta que tem espinho? Abacaxi. Muito comum, abacaxi. Framboesa. Tem outras milhares de frutas que a roseira, por exemplo, é uma planta, não tinha espinho antes do pecado. Então, alguns, foi a maldição, né? Por conta do pecado, alguns frutos, flores e plantas se modificaram após o pecado.
Então, a carne foi dada para o homem, mas num momento muito especial, porque ela só foi permitida por Deus, que foi quando, depois do dilúvio, né? E aí, porque o homem também precisava de nutrientes, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, mas antes do dilúvio, o que aconteceu? As pessoas eram totalmente vegetarianas, e elas só comiam alimento cru. Mas o povo do Egito, que é teimoso e pecador, o que eles fizeram? Ellen White cita, né, em um dos livros dela, que o homem começou a comer carne sem a permissão de Deus e outros alimentos sem a permissão de Deus, e ele começou a ter instintos animalescos. Começou porque o mal chegou ao estado que chegou. Eu acredito muito, e Ellen White também fala que tem muita influência na alimentação da população daquela época. E Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, ficou muito triste. Ele tinha criado tudo tão perfeito e agora as pessoas não estavam dando valor. E ele tinha deixado as regras para o que era para se alimentar, né? Tudo cru, tudo do campo. E o ser humano acabou ultrapassando essa regra, né? E o que aconteceu? Deus enviou então o dilúvio. E depois do dilúvio, sim, que aí Deus permitiu. Então, quando tem a permissão de Deus, eu acredito nisso, espero que vocês acreditem. Se Deus permitiu, vai fazer bem. Mas ele permitiu por um certo período, ele não permitiu por um longo período, não era para ser para sempre. Por quê? Aqui a gente vai falar quando foi que Deus permitiu que comesse a carne, né? Então, depois do dilúvio, não havia nada de vegetais. A terra foi devastada, não tinha uma planta, uma relva. Quando começou a crescer, né, o capim, quando as águas foram descendo, mas até cresceu uma árvore para dar esses frutos bonitos aqui, essas verduras, né, os vegetais são mais rápidos, né, a produção, mas até crescer tudo de novo e eles terem sustento novamente, ia demorar anos. Tem planta que já praticava, demora 10 anos para dar fruta, né? A tâmara, não sei se vocês sabem, demora 100 anos. Por isso que ela é tão cara, né? Então a gente tem que valorizar esse presente que Deus nos deu, tão saboroso e nutritivo. Então, nesse período, Deus permitiu então, que comessem a carne. As árvores, então, ali, eu já até comentei, né, que elas deviam demorar muito para produzir o fruto. Então, Deus, nesse momento, eu acredito que Deus já deve ter pensado antes do dilúvio, porque na hora que veio o dilúvio, ele já pensou em diminuir a idade do ser humano. Para pensar, antes do dilúvio, eles começaram a comer carne, sem a permissão de Deus, e começaram a ter doenças, começaram o espírito dessas pessoas, a maldade, começou a dominar. Imagina esse povo viver 900 anos. Vocês aguentariam viver uns 800, uns 300, 500 anos com câncer? Sofrendo, cheio de dor? Deus, na sua misericórdia, até isso ele pensou. Ele mandou o dilúvio e ele resolveu diminuir a idade do ser humano. Eu coloquei 2 fotos ali bem bonitinhas dessas senhorinhas. Uma com 121 anos e as outras gêmeas com 100 anos. Nesse período, a gente começa a enxergar a decadência do ser humano. Por que Deus, na sua misericórdia, porque para mim isso é misericórdia, porque eu não ia aguentar viver com uma doença e tanto tempo, sofrimento. Então, até nisso, Deus pensou, ele reduziu. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carnal, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus viu que a maldade era contínua, não ia mudar. Então, arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. Então, Deus ficou muito triste de ter criado o homem. E ele resolveu diminuir a idade do homem para ele também não ter esse sofrimento. A gente pode ver, né, falando de idade, antes do dilúvio, o homem vivia em torno aproximadamente 900 anos. Né? Adão ali viveu 930, né? Matusalém 969, é o homem mais antigo, mais velho da Bíblia. Né? Pensa, quase 1000 anos. É muito tempo. Imagina viver 1000 anos, metade dele durante. Né? Então, depois do dilúvio, a humanidade caiu, reduziu a idade para 120 no máximo. Não sei se alguém aqui conhece alguém com mais de 120. Eu conheço aquela senhora ali da foto. Não é conhecida pessoal, é só da internet, mas poucas pessoas chegam nessa idade. Né? A avó do meu ex-marido chegou até os 100 e morreu tomando banho.
de morte natural, de velhice. Então, quem tem a graça hoje de chegar aos 100, gente, a gente está lutando para chegar aos 75, 80, né? Imagina 120. Então, José viveu 110, Moisés 120, Josué 115. Começou a reduzir. Por quê? O povo continuou comendo coisas que degradavam o seu corpo. Vocês já pararam para pensar num reino animal quem vive mais? Aqui eu trouxe duas curiosidades para vocês. Vocês estão vendo as imagens ali dos animais, né? Qual deles ali come carne? O leão. A águia. E quem é herbívoro ali? Quem é vegetariano? Cavalo e hipopótamo. Hipopótamo e o cavalo. Vocês já viram o porte desses animais? A força deles? O hipopótamo ele come vegetais, mato. Será alguma proteína na alimentação? Eu acho que deve estar faltando uma vitamina, será? Eu estou achando ele meio gordinho, será que precisa fazer uma dieta? Está tendo muito nutriente essa alimentação dele, né? Gente, os herbívoros, eles duram em torno de 30 a 80 anos. Já os carnívoros, eles vivem numa média de 10 a 20 anos. Um cachorro não chega em 20 anos. 15 ele já está velhinho, capengando com doença de idoso, igual a gente. Problema renal, cardíaco, hepática, morre de diabetes, sério. Quem tem um cachorrinho aí? Câncer, muitos. A maioria câncer. E aí tem que sacrificar, né? Eles têm as doenças que nós, seres humanos, temos. É um animal que eu acho que a gente tem mais proximidade, né? Muitos têm, às vezes tem que sacrificar o bichinho, o cabelinho. Então, olha a diferença. Por que eu coloquei essas imagens para vocês? Para vocês verem que o alimento que Deus deu é um alimento completo. Não precisa de nada. Porque hoje a mídia quer colocar para a gente, não, tem que ter uma refeição completa com tais e tais nutrientes ali, tem que pôr um alimento de cada grupo, para dar uma refeição completa. E aí a gente fica naquela busca, está faltando algo. Mas Deus já deu na natureza, a gente não precisa colocar carne no nosso prato. Porque a força de um hipopótamo, um elefante, um gorila, né? Para ver os animais herbívoros, olha o porte deles, a girafa, o cavalo, a força dele, vem dar alfafa, né? O leão, e olha outra coisa, detalhe, os herbívoros eles são bem ativos. Agora, olha os carnívoros. Até eu acho que o Paulo Ribeiro conta uma história de uma criança que foi no zoológico e queria tirar foto com o gorila lá pulando, e chegou na hora do leão, ele doido pelo leão, dormindo. 20 horas por dia ele fica lá dormindo. Eu moro na Austrália e lá tem os cangurus, é a mais famosa, né? E ele pula para lá e para cá, e ele é herbívoro, ele é vegetariano, né? O canguru e o koala, que são os animais típicos australianos, o koala ele já é do miolo, gente. E ele é herbívoro, mas eu vou contar um segredo. Ele come eucalipto, porque o eucalipto é calmante. Então, por isso, ele dorme 20 horas por dia. Fica algumas horinhas só acordado. Mas ele é uma exceção, tá? Porque os outros eles são mais ativos. E os carnívoros sempre estão mais sonolentos, menos ativos. Né? E a vida, olha a redução da vida. Não era para eles viverem parecidos? Se Deus criou nós parecidos, né? O ser humano e o animal. Eu imagino que no reino animal também deveria ser a média parecida. Né? Na verdade, não era para a gente nem morrer, né? Mas já que a gente estava sendo certificado, a gente tem um tempo, um prazo de validade. Então vamos lá. Eu acho um pouco, para algumas pessoas, vocês vão parecer essas imagens um pouco chocantes, depois que a gente lê um pouco e entende o que está por trás da indústria alimentícia. Né? Ellen White, no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 385, ela fala: pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que comem, pudessem ver vivos os animais dos quais a tirar da carne quando abatidos, desviar-se-iam com repugnância do seu alimento carne. Presta atenção na imagem, né? Uma indústria abatendo ali os animais, limpando os animais para levar, para chegar na prateleira do mercado e ir para a nossa geladeira depois, né? Os próprios animais cuja carne comem estão com frequência tão doentes que morreriam por si mesmos se os houvessem deixado lá. Né? Lá na granja, eles iam morrer sozinhos. Mas enquanto neles está fôlego de vida, são mortos e levados para o mercado. Os irmãos recebem diretamente no organismo tumores e venenos da pior espécie,
todavia não o cobrirão. É forte, gente. Ellen White foi alertada para deixar essa mensagem para a gente. Se a gente olhar o que está por trás, né, hoje virou moda, né, veganismo, as pessoas, sou vegana, não como, tadinho do animal, né, a gente tem que ter piedade do animal porque ele é ser vivo como nós. Mas não é só por isso, né, que a gente tem que ser vegetariano ou vegano, né, não só pela crueldade animal, mas porque nós estamos o quê? Executando, contaminando, prejudicando o templo de quem? Do Espírito Santo. Por isso que é muito sério. A Ellen White, ela frisa, ela fala muito conselho sobre higiene alimentar e outros livros dela a respeito desse tipo de alimentação. Então, por que não comer carne? Um dos pontos que eu tenho estudado bastante agora, que eu estou fazendo o curso de tratamento natural do câncer, inclusive recomendo, eu vou ver depois com a Irma, se eu conseguir comprar, porque não tive tempo. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Ele é muito forte, Saúde Nua e Crua, de Márcia Vidotto. Ela é uma PhD em nutrição. Ela tem até no Instagram, depois eu posso passar para a Irma, porque ela põe várias, ela é adventista, e ela põe várias mensagens lá e dicas desse livro e de saúde no geral. Mas é um livro de linguagem fácil, né? Até quem não é da área de saúde consegue ler e entender. Então eu recomendo, porque você lendo aqui, você não tem como você não sair transformado depois dessa leitura. A carne, ela tem muita gordura. Não é só aquele pedacinho da picanha que a gente gostava de comer ali, bem fritinho, né? Não, ela tem no meio, nas entranhas ali, das fibras do músculo, né? Ela é a fonte número 1 em causar enfermidades. Ela não só entope artérias, ela causa problemas cardiovasculares, né, cardíacos, aumenta a pressão, causa diabetes. Diabetes? Carne? Não era doce? Gente, um dos principais alimentos que causam diabetes são os produtos carnes. E a gente acha que a gente está deixando de comer pudim depois do almoço, né? Ou sorvete. Na verdade, esse é um alimento que a gente acha que a indústria mostra pra gente que é muito proteico, é a melhor fonte de proteína. Qual é a melhor fonte de proteína? Deus já falou lá no início. São oleaginosas, as castanhas. E ela é completa, né? Se não fosse completa, eu já tinha dado a carne lá, velho. As carnes e derivados, os embutidos, salsicha, salame, presunto, peito de peru, que a indústria fala que é super saudável e não é um alimento muito cancerígeno. Também os derivados, né, o uso de ovos, leite, creme, manteiga. Isso é o conselho de Ellen White, olha lá. Breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Conselho sobre regime alimentar, página 397. A maldade está aumentando. Por que será? Lembra lá do dilúvio? Antes do dilúvio, eles já comiam carne sem a permissão de Deus. Isso já afetava o comportamento deles. E ela fala, não haverá muito tempo. Inclusive, acho que foi um livro aqui do Paulo Ribeiro, ele fala, num estudo que foi feito há 120 anos atrás, Deus revelou essa mensagem para Ellen White, para ela transmitir para nós, para a nossa geração. E não demorou, foi em 1902. Olha, em 1902 que ela falou isso. A gente está em quanto? 2023. Quanto tempo se passou? Um pouco mais de 100 anos, 120 e poucos anos, né? E ela fala, em pouco tempo. Será que a gente já não está nesse pouco tempo? Olha como está a maldade do mundo, o ser humano, cada vez mais, para mim, não tem mais o que piorar. Não sei vocês, mas eu acho que já chegou numa fase que Jesus já tinha que ter voltado, porque a maldade está muito, muito parecida com a época antediluviana, né? Acidez. As carnes, elas acidificam o nosso sangue, tornando o nosso corpo doente. Esse livro, ele fala a respeito da acidez, e a gente vai mostrar nos próximos slides, comparando alguns alimentos que a gente come com o nível de acidez do nosso organismo. Nosso sangue, o pH dele, né, que é o parâmetro que eles usam para quantificar a acidez e a alcalinidade. Nosso sangue, o normal dele é 7,3. Existem alguns alimentos que quanto mais na escala, eu vou mostrar logo mais, vai na escala de 0 a 14. O nosso sangue está mais ou menos no meio, 7,3. A água tem um pH de 7. Para vocês terem noção, um refrigerante
do refrigerante, o pH dele é de 2,3. Então, quanto mais menor o número, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é alcalino. pH do refrigerante é 2,3 a 3. Ele é só 10 vezes mais ácido que a água comum da torneira. 100 vezes mais ácido que o pH do nosso sangue. Vocês sabiam? Acho que a maioria já deve ter escutado isso. A gente precisa de 32 copos de água para eliminar, para contornar ali os efeitos desse pH. Quem aqui toma 23 copos de água? Mais uns 5 copos de refrigerante vocês tomam, né? É verdade. Tem gente que toma uns 2 litros de Coca-Cola. Mas olha só como que é importante a gente entender o processo do nosso corpo. Porque as pessoas, é comum a gente ouvir, refrigerante faz mal. Não pode ser diabético para tomar o diet. Pior de todos. Cheio de edulcorante, cheio de aspartame e outros adoçantes aí que causam câncer, que são maléficos para o nosso corpo. Eu dei esse exemplo do refrigerante, mas tem o cafezinho também. Vocês querem saber o pH do cafezinho? Sem açúcar, tá? Que é melhor. Sem açúcar, 1,5. Se adicionar ali um pouquinho de açúcar, 1. O nosso corpo, quando ele fica ácido, ele precisa usar alguns minerais, cálcio, potássio, magnésio, sódio, para combater aquilo e tentar equilibrar, porque constantemente o nosso corpo fica lutando para manter a vida. Só de respirar a gente acidifica o nosso corpo, ainda mais no ambiente poluído. Antigamente, antes do dilúvio, tinha 50% a mais de oxigênio do que a gente respira hoje no ar. 50% a menos, e ainda com poluição no meio ambiente. Por isso que a gente também adoece. Né? A gente comentou agora no início também dos 8 remédios naturais. Um dos 8 remédios naturais é respirar ar puro. Agora a gente sai aqui, eu não vou respirar ar puro no ambiente onde a gente está vivendo, cheio de carro, poluição, e a gente acaba sendo fumante passivo, né? Às vezes um colega, alguém do lado fumando, o ambiente também está, e isso também nos adoece. Então, quando a gente começa a entender o que aquele alimento causa no nosso organismo, é mais fácil a gente começar a olhar ele com outros olhos, né? Eu não vou mais tomar refrigerante, porque eu sei que eu preciso tomar 32 copos de água. Mas o malefício que ele faz no meu corpo, passar dos anos, né? Porque a gente não toma um refrigerante na vida. A gente vai tomando, e não só refrigerante, outros fatores, outros alimentos também que prejudicam. Vamos lá. A perda de cálcio está relacionada com a acidez. Porque quando a gente acidifica o corpo com um alimento que a gente come errado, o nosso corpo puxa o cálcio. Da onde? Dos nossos ossos, dos nossos dentes. E a gente tem essa deficiência. E a gente acaba não suprindo, não suplementando adequadamente. E a gente vai padecer dessas doenças por conta da perda do cálcio. Então, quando a gente ingere carne, leite, derivados, e a mídia, o que a mídia fala? Consuma queijo, leite e iogurte, e você vai ter ossos fortes e saudáveis, não é isso? Engano. Esses alimentos, eles retiram o cálcio do seu organismo. E aí a gente está o quê? Os vozinhos, os avózinhos, nossos avós, come queijo, mãe, come o quê? Passa aqui, toma um copo de leite, você precisa para repor o seu cálcio. A gente está colocando mais alimento que destrói e remove mais o cálcio do corpo dele. E ele acidifica mais e mais o organismo. O câncer é um dos fatores principais. Esse alimento, a carne, é um dos principais, né? Lá em cima eu tinha colocado a gordura, mas a gordura está dentro da carne, então a carne ela causa muito câncer. E as pesquisas confirmam que os nutrientes desses alimentos, né, de origem animal, aumentam o desenvolvimento de tumores cancerígenos, justamente porque ele acidifica muito o nosso organismo. Aqui é a tabelinha que eu falei para vocês. Lá. Quanto mais próximo do vermelho, né, do 7 para o 0, é a acidez. Lembra que eu falei do café? Está no 1. 7 é neutro. 7,3 é o pH do nosso sangue. pH ideal. 7 é a da água. Ó, uma Coca-Cola, 2,5. Vinagre. Por que quem recomenda a gente não usar vinagre? Produtos fermentados. Por conta disso. Cerveja. Né? Alguns alimentos vegetais também são ácidos, mas quando você come outros alimentos, ele equilibra no seu organismo, mas ele é muito mais saudável do que comer a carne, né?
e que traz outros problemas no futuro. Mas tem vários componentes ali, ó, saliva humana 6,5, 7,4. Né? Então, quanto mais próximo do 14, mais ideal para o nosso corpo. Mais alcalino. E o alcalino, ele traz saúde. Aqui eu vou falar um pouquinho da acidez das enzimas. A acidez eu expliquei para vocês na escala, né? As enzimas são componentes que nós precisamos constantemente. Nosso corpo precisa dela todos os dias para a nossa sobrevivência. Elas são responsáveis para acelerar a digestão de várias coisas, principalmente, né, dos nossos alimentos. E quando você vai estudar, você vai ver quais os alimentos que mais contêm enzimas? Os alimentos crus. Olha que legal. Os alimentos crus, aqueles que Deus projetou desde o princípio para a gente. As enzimas são responsáveis por cada atividade: respiração, pensamento, fala, correr, pular, ler. Para tudo isso a gente precisa das enzimas. E se o nosso corpo não produz, a gente tem que trazer elas de algum lugar, a gente tem que buscá-las através da alimentação, né? Sem as enzimas, então, essas substâncias são vitais para o nosso corpo, né? Junto com as vitaminas, minerais e hormônios, nosso corpo não trabalharia adequadamente, né? A gente viveria debilitado e doente. Quando acontece um desequilíbrio no corpo, causando acidez, lembra que eu falei, ó, de 7 para trás é ácido, essas enzimas começam a funcionar mal. Então, se eu tomo refrigerante, se eu como um ovo, uma carne, eu estou prejudicando onde? As enzimas. Lembra que eu falei que elas são principais reações químicas para o funcionamento do nosso corpo? Se a gente está inativando essas enzimas, se a gente está desequilibrando o nosso corpo, né, causando acidez, essas enzimas são prejudicadas. Nosso corpo vai funcionar mal. E aí, ó, vai reduzir 10 vezes a nossa atividade enzimática quando a gente acidifica, quando eu como algo que vai trazer ácido para o meu corpo. Esse pH vai cair, né? Vai cair, e essa enzima ela vai estar prejudicada, causando sérios problemas no nosso organismo. Então, a faixa normal do pH é entre 7,3 e 7,5. Essas enzimas, muitas já começam a ser ativadas, utilizadas na nossa boca, né? Quando a gente come arroz, pão, carboidrato, já começa aí as enzimas na nossa saliva, na nossa boca, já se digerindo, né, os nossos alimentos. Outros acontecem, né, já no estômago, no intestino, né? Ali tá em inglês, mas nós temos a amilase, a maltase, a lactase, a pepsina, a tripsina e a lipase. Cada uma dessas enzimas, elas digerem, elas trabalham ali com determinado alimento. Então, a nossa vida ela só existe graças à atividade enzimática. Porque se não tivesse as enzimas, a gente era pobre, né? Então, uma maior quantidade de enzimas presente no nosso corpo representa uma maior capacidade de trabalho, vitalidade, saúde. As enzimas estão envolvidas em todos os processos funcionais do nosso corpo. Então, por isso que elas são tão importantes para o nosso corpo. Tá? Elas, então, guardam o princípio da vida. Se a gente não tem enzima, a gente é um corpo inerte, um corpo morto. E aí, cozido ou cru? Por que eu estou falando de enzima, de acidez? Para vocês compreenderem o processo de digestão, o processo de tudo que acontece dentro do nosso corpo. Para agora, a gente entender, então, o processo do cozido e do cru. As frutas e vegetais, elas são as principais fontes de enzimas que Deus deixou para a gente, né, lá desde o princípio. Essas enzimas, elas são danificadas e destruídas através do calor. Já vamos entendendo, ó, cozido ou cru. Se o calor destrói a enzima, qual é o alimento que eu tenho que comer? O cru. Se a enzima é um dos principais componentes para a nossa sobrevivência, para a gente ser saudável, ter vigor, ter vitalidade, se eu como algo cozido, eu estou degradando e prejudicando as enzimas do meu organismo. Então, quando a gente cozinha os alimentos, elas são inutilizadas. E qual o ponto de temperatura que cozinham os alimentos? Acima de 40 graus. Por isso que no processo do detox, até a Renata fez convite para a igreja, a Ima também, né? Criamos um grupo que eu e a Renata estamos administrando para fazer uma desintoxicação prévia e a reeducação alimentar, baseado no protocolo que o Paulo Ribeiro usa. A gente tem um detox e nesse detox a gente ensina a vocês prepararem vários tipos de pratos e refeições crudívoras em 21 dias, para vocês obterem mais saúde. A maioria das pessoas
entra no grupo para emagrecimento, mas a maioria é para resolver o problema de saúde. E a gente ensina justamente a você cozinhar os alimentos na temperatura de no máximo 40 graus. Então você pode fazer biscoito desidratado no forno, tomate seco, a gente pode usar o sol, né? Se bem que ultimamente só está chovendo, eu acho que é melhor usar o forno, né? Porque o tempo não está contribuindo, mas a gente consegue fazer farofa. Quem comeu farofa? Quem gostou da farofa? Não estava boa, gente? E eu fiz no fogão. Coloquei e assim a gente ensina no grupo, coloca a frigideira, a panela no fogo, põe a sua mão dentro, liga o fogo. Quando começar a esquentar, a ponto de você não aguentar mais, desliga o fogo. Bota os ingredientes, cebola, alho, já estou dando nota as receitas. Põe a cebola, o alho, o temperinho que você quiser, um fiozinho de azeite, quem gosta. A cenoura, a farofa crua, farinha de mandioca crua, os temperinhos secos que vocês quiserem, as ervas, e a uva passa e o cheiro verde. Acabou. Rapidinho fez, não fez? Simples. Eu fui preparar ontem um alimento na casa da Renata. A gente acabou fazendo, né, para a filha do marido dela que está lá, o arroz. E aí ela, nossa, faz tanto tempo que eu não lavo panela, porque é uma alimentação que ela é prática, rápida, barata, você não gasta gás. Só se você quiser desidratar, né, porque às vezes leva um pouquinho mais de tempo no forno. Mas se você não usar o forno para desidratar, ela é muito prática, muito mais saudável. Tem gente que às vezes acha que a alimentação vegetariana, vegana, e cara, quanto que está um quilo de peito de frango? Eu passei esses dias na frente do mercado, eu vi em torno de uns 15, 17 reais, deve estar por isso, né? 20, dependendo. E o quilo da castanha, eu sei que é caro, né? 70 e alguma coisa. A gente não come 1 quilo de castanha, né? Numa receita, às vezes eu uso 100 gramas, 150 gramas. Você vai na feira, você compra bastante coisa. Eu tenho feito feira aqui no Brasil, na média eu gasto uns 100 reais e compro bastante coisa, dá para a semana. Uma família de, deixa eu ver, meu pai, minha madrasta, 2 irmãos, eu, em torno de 5 a 6 pessoas. Então, não tão caro assim, vegetais. Tem gente que tem uma hortinha em casa, que dá para já plantar ali umas folhinhas, umas ervas, já economiza. Né? Então, se vocês forem pôr na ponta do lápis, a alimentação vegetariana é mais barata do que a gente imagina. Quanto que você gasta com remédio por mês? Meu sogro gastava R$1.500. Para quem tem aposentadoria e tem imóvel alugado, mas pensa, não sei quanto que está o salário mínimo, né? 1.300, vai? Quanto que você vai economizar quando você utilizar uma alimentação correta, que você vai deixar de tomar as medicações, porque depois eu vou falar para a Renata contar a história dela e do Jorge, que eles vão, na próxima semana, se não me engano, vai completar 4 meses de dieta crua. Quantos remédios que ele deixou de tomar em 4 meses? Porque a gente não fez o cálculo, né? A gente podia fazer o cálculo rapidinho, só para ver quanto que você economizou. Antes da pandemia, né, eu conheci aí, mas eu estava nessa dieta balanceada. Aí veio a pandemia, né? Parou de ir para academia, em casa o tempo todo e tal. Eu voltei com a minha alimentação integral, né? Arroz integral, essas coisas, mas eu voltei a comer mesmo integral, pão branco, ou pão integral, tudo integral, mas saí desse equilíbrio do cru. Aí eu comecei a sentir bastante dores agora, né? Inflamou meu corpo, eu adquiri peso, né? De setembro de outubro para cá, foram 15 quilos. 15 quilos. Aí eu passei na nutróloga, né? Aí ela me passou fórmula. Eu falei, não, fórmula eu não quero, porque eu fui adolescente, né? Obesa e tal, fórmula eu já sei que não funciona. E eu já com o conhecimento todo, né? Porque com o Josué e tal, fiz um curso consultor de saúde. O que eu quero falar? Aí ontem eu passei no clínico geral, porque eu quero fazer voltar de novo, né? Limpar o organismo. E de exame que ela pediu para mim, só de exame, né? Os exames que ela pediu para ver. Antes da pandemia, em setembro há um ano atrás, minha vitamina D estava tudo equilibrado. Só com a alimentação crua. Só com a alimentação. Sem tudo equilibrado. Aí quando veio agora, está tudo desequilibrado. Os exames que ela me pediu ontem, porque eu fiz, né, pelo convênio do desconto barato, tudo, exame de sangue para ver vitamina D, tudo, deu R$700. Meu Deus. Quanto tempo
Setembro você falou pra cá? Ou outubro? Setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente está em janeiro. Eu engordei 15 quilos. Em 4 meses, 15 quilos, desequilíbrio, corpo inflamado, a inflamação causa dor. É por isso que eu gosto de ouvir o testemunho. Obrigada, irmã. Depois a Renata vai contar dela também. A diferença. Quem participa desse detox, quem faz uso já da alimentação crua, quando para, sente muita diferença. R$700 em exame. Fora, se a médica, você vai voltar lá para ver os resultados, ela vai falar para você comprar suplementação, remédio, tá doendo aqui, ela já vai dar um remédio de inflamação para dor. Nessas dores, ela já passou 2 remédios que é caro, parece que ia dar R$500. Mas eu não comprei porque eu tinha para aqui, porque assim... Que é mais barato? Né? O que é mais barato? Então, assim, eu vou fazer esses exames para ver o antes e o depois. Já matou a charada. Vocês estão vendo? Eu gosto dessas experiências, esses testemunhos, porque é um incentivo para a gente. Porque às vezes, e hoje a gente teve a experiência, a gente participou de uma refeição crua e a gente sabe, olha, eu só senti sono porque a noite passada eu dormi tarde. Mas eu não sinto sono de dia. Antigamente eu sentia um sono pós-almoço, um cansaço, uma fadiga. Dormia, acordava, parecia que não tinha descansado nada. Com a alimentação crua, a gente sente uma disposição que a gente não sabe de onde vem. Eu sei, eu explico para vocês. Quando a gente come um alimento cozido, ou carne, ele demora para digestão completa da boca até no intestino, acaba no intestino, de 3 a 5 horas, dependendo da quantidade de tamanho do pratinho que você fizer. O alimento cru, 1h30, no máximo 2, se você não beber água, tá? É outro fator importante, não se bebe água nas refeições, porque você vai estar acidificando novamente seu corpo, você vai estar contribuindo para que fermente. Lembra da fermentação? Vocês não vão esquecer agora. Quando fermenta, vira álcool. Virou álcool, cai a nossa resistência, nossa imunidade, nossa disposição, nossa energia, fica com sono e fica doente. Caiu a imunidade, a gente fica doente. E a mídia indica, sabe? Eu passei a usar, sabe o quê? Frango orgânico da Core. Cheio de água, né? Porque agora eles injetam água para você pagar pelo gelo. Não como carne vermelha, essas coisas. A mídia, ela coloca muitos artifícios para atrair a gente, colocando orgânico. Mas é carne, né? Tá ácido, por isso que eu tô desse jeito. Exato. Você hoje, depois dessa aula, agora você vai entender mais ainda tudo que você está sentindo. É importante a gente falar sobre isso, o que o nosso corpo, o que prejudica, o que o alimento que a gente escolhe. E uma coisa que eu acho interessantíssima é recentemente escutar um testemunho de uma pessoa que eu vou fazer a partir desse ano, que a gente tem que aproveitar. Hoje é o primeiro sábado do ano, né? Então, muitas pessoas, eu acho que foi no sermão hoje, né? O pregador falou quem faz resoluções do ano, né? Hoje, primeiro sábado do ano, vamos sair daqui fazendo uma resolução para esse ano de 2023. Fazer melhores escolhas. E para fazer melhores escolhas, a gente cria um hábito que eu achei muito lindo desse testemunho. A pessoa convidar Jesus para estar com ela, para cozinhar. Mas antes de cozinhar, a gente precisa comprar. Então a gente convidar Jesus para estar com a gente na hora do supermercado, para ele ajudar a gente a escolher os melhores alimentos. Amém. Porque se ele ajuda a gente a escolher os melhores alimentos, a gente vai fazer uma boa refeição, vai trazer nutrição para o nosso corpo, a gente vai estar se livrando de doenças, mais vigor, mais disposição, vai ter mais rendimento. Vamos viver mais, curtir mais a família e os netos, né? Sem doença, sem dor. Porque era isso que era o plano inicial de Deus. Ele queria que a gente vivesse eternamente, mas com a entrada do pecado. Como a irmã estava colocando, né? Eu falo assim, eu vivo na natureza, né? Quando eu morava com meus pais. Então a gente desde pequeno tive essa criação de comer muita salada, muita água, desde pequenininho. Assim, eu falo por mim, eu não era muito fã, só que a minha mãe brigava comigo, né? Toma água. Aí, quando eu fui crescendo mais um pouco, uns 12, 13 anos, aí eu comecei a tomar muita água, tomava, sabe, mesmo, bastante água, que tanto que meu estilo ficava branco. Tanta água e muita salada. Então a gente foi criado o quê? Na roça mesmo. Batata doce. Esse é o melhor cenário, né? Espinafre, couve. E era coisa que eu nunca gostei. Eu não gostava da minha casa. Então eu como É o hábito, né? Tem pesquisas que recentemente indicam que, a gente comentou no almoço, para um hábito novo se tornar comum, né? Eu quero
Mas para isso virar um hábito na minha vida, eu tenho que praticá-lo por 21 dias. Depois do 22º dia, já vai ser mais fácil. Eu acordar naquele horário e fazer aquele exercício, não vai estar mais doendo, então vai ser mais fácil. Aquele hábito já está incorporado na sua vida. Então, esse projeto que a gente faz no Detox, ano passado eu e mais 2 amigas, a gente administrou 9 grupos de Detox. Dei uma pausa no meio do ano, porque no frio o povo foge, né? De comer comida crua. Mas tem como fazer sopa, gente, sopa crua, morninha, gostosinha. E então dá para fazer esse tipo de alimentação o ano inteiro. Voltando aqui, então, para a gente não atrasar demais, usar o micro-ondas torna os alimentos acidificantes. Não só pela questão da radiação, que também é cancerígena, mas a gente tem o hábito de aquecer o micro-ondas. Eu preciso colocar como meta para esse ano não usar mais micro-ondas. Ele acidifica, ele perde elétrons, né? Ele perde energia, ele acidifica e ele traz radiação para você, para o seu corpo. E air fry também, né? A air fry ainda é menos pior, porque é um ar quente, seria quase um forno, mas o ar circula rapidamente, ele desidrata mais rápido, resseca, mas eu acho que não é tão prejudicial quanto a radiação do micro-ondas, porque ele agita as moléculas dentro do alimento. Vocês já esquentaram um ovo no micro-ondas? Quando você tira, vai espetar o garfo, ele explode. É verdade. Porque as moléculas são agitadas lá dentro. O calor faz a molécula. Imagina uma célula cheia de água, né? As moléculas a gente não enxerga lá no alimento, e aí ela com calor ela fica agitada. E aí você vai espetar uma comida, às vezes estoura, você põe no micro-ondas, você escuta lá o feijão estourando, explode, suja tudo. Né? Então, ela acidifica. A partir de hoje vocês já vão parar de usar. Tá? Os alimentos crus, eles são alcalinos. Todos os legumes, verduras, frutas, tubérculos, raízes, cereais, infinidade. Olha que lindo essa tabela de pH. Quanto mais ácido, pior, lembra? Na escala do 7 para cima. Mas alguns ali são ácidos, ácido assim, o abacaxi é ácido, mas ele não torna o nosso corpo, quando a gente faz uma combinação certa, ácido com ácido fica alcalino. Alguns alimentos como limão, ele é um dos mais alcalinos. E a gente fala, não posso ter gastrite. Se eu comer limão, não, ele alcaliniza, ele acalma. O nosso programa do Detox, a gente na primeira semana toma água com limão, para a gente desinflamar o nosso corpo, porque se ele alcaliniza, ele está tirando o quê? O ácido. Então ele ajuda, ele é benéfico, né? Vamos para o próximo. Então o que a gente tem que comer? Eu abriria a Bíblia, foi o primeiro verso que a gente leu, né? Tudo que Deus deixou pra gente, né? Mas a gente acrescentou de alguns alimentos que hoje a gente precisa cozinhar, feijões, o arroz dá para fazer cru também, né? Quem foi que fez a irmã que fez a farofa? Você que fez o arroz? Farofa de arroz a gente comeu hoje, né? Ah, você fez o outro, bolinho de arroz também, tá bom. Mas alguém fez uma farofinha de arroz hoje, foi muito bom, gostei, viu? Não tinha problema nenhum, porque lá na Austrália eu fiz o teste e não gostei do arroz lá, ele não absorve. Dizem que aqui bom é o tio João. Se quiser fazer o teste aí na semana, cozinhar o arroz, deixar de molho por 48 horas, mais ou menos, de 2 dias mais ou menos, vai ficar trocando aquela água e ele vai inchar. Aí quando você provar, sentir que ele está maciozinho, você pode comer. Tempera ou faz uma saladinha. É uma forma de utilizar. Ou no preparo, né? Aí ela fez um bolinho de arroz hoje. Né? Então tem como a gente usar os alimentos que a gente geralmente come ele cozido na forma crua. Tá? Então, o que está liberado para comer? Todas as frutas, vegetais, legumes, castanhas, sementes. Ah, mas eu estou tão magrinha, não quero ficar só na salada. As pessoas não acham que a alimentação crua é só salada e fruta. Hoje a gente comeu farofa. Eu fiz um bolinho, uma bolinha de proteína, de cenoura, de sobremesa. Gente, dá para fazer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Eu ia trazendo, não achei o abacate. Uma cobertura de abacate com cacau. Ninguém fala que é abacate. Fica gostoso. Mousse de abacate, não? Chocolate. E tem uma infinidade de opções. Então não é só folhinha, vou viver só de alface. Né? Como quando você fala que você é vegetariana, nossa, só vive de alface, coitada. E a gente é motivo de piada, as pessoas dão risada, né? Ah, não, mas olha, fiz meu IBC hoje, né, irmã? Fala a verdade. 1 ano com alimentação vegetariana, eu faço mais 70% crua e 30% cozida. Às vezes eu faço 50-50, porque eu já cheguei no peso ideal, perdi 11 quilos. Quem me conhece, eu era mais gordinha, eu passava mais
mais poli. Depois que eu descobri a minha doença, por isso que eu comecei com o meu testemunho, Deus me fez o chamado e nesse período eu estava estudando o livro de Apocalipse, a Fran, a filha da Renata, e a Fran me falou uma coisa muito importante, que aquilo foi decisivo para a minha tomada de decisão. Eu sempre quis, como nutricionista, virar vegetariana, mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade. Eu acho que Deus me deu esse problema no olho para me despertar e dali em diante enxergar e tomar as decisões que eu precisava. Não precisei esperar o final do ano começar com a listinha, né? Deus teve que me chacoalhar antes disso. E a Fran falou uma coisa, a gente estava estudando, e não lembro se foi no início do Apocalipse, e a gente comentou algo do livro de Daniel. Daniel e seus amigos, eles foram provados. E o que estava em prova ali? Era adoração, não era? Era. O que ele fez antes? Como é que foi a preparação dele? O que a mãe dele servia para ele? Como a irmã me falou, desde criança. Ela não sabia o propósito dele lá na frente, mas ela já foi ensinando o filho dela, ele já estava habituado a se alimentar de alimentos crus, de alimentos, né, saudáveis. E quando ele foi passar por uma prova, Daniel não sabia que ele ia passar. Se ele soubesse, ele tinha se preparado. A gente não se prepara para um cursinho, para um teste, para um concurso. Eu fiz concurso público, eu trabalhava na USP. A gente estuda. Daniel não, ele só se preparou o quê? A preparação dele foi o quê? Deixou de comer o quê? Os alimentos e as iguarias do reino. Carne, especiarias, temperos, vinho. Porque, como a gente já viu, o que faz? Intoxica o nosso corpo. Intoxicando o nosso corpo, dá o quê? Fermenta. Dá sono, diminui a nossa força, nossa vitalidade. E aí, ele e os amigos não ganharam ali na competição, no teste? Passaram no teste. Foram considerados os mais fortes de todo e sábios de todo o reino. Uau! Qual foi o segredo? Então, no dia que a Fran falou, Daniel estava se preparando, sem saber, para algo muito forte que ele ia passar no futuro. Ellen White fala que a gente vai passar por momentos de provações e de angústia nunca vista nessa terra. O que a gente está fazendo para se preparar? Daniel passou. Primeira prova foi de resistência e sabedoria. Lá na frente, ele não sabia que ele ia passar pela prova da adoração. Nós sabemos que nós vamos passar pela prova da adoração. E não está longe, gente. Não está longe. Logo, vem aí, coisa pesada, e a gente precisa estar preparado. Essa conexão com Deus restaurada, nosso corpo limpo, nossa mente clara, para a gente se preparar, porque um dia a gente vai ter a prova da adoração. Lentilha, a gente come cozida, tá? Que eu gosto muito. Fora a lentilha comer assim, como que se come? Você pode comer ela germinada. Germinada, eu vou explicar um pouquinho depois. É bem gostosa, bem crocante. E ela te dá, assim, uma infinidade de nutrientes. Assim. Se ela tinha, vamos supor, 100 nutrientes, ela quadriplica, quintuplica. Porque o que acontece no germinado? Imagina um feto, um bebê. Ele puxa da mãe toda a nutrição, né? Por que a mãe toma os suplementos vitamínicos? Ela fica com problema no dente, porque tirou o cálcio, fica com anemia, tirou o ferro dela, foi pro bebê. O bebê não falta. Ela é uma vida nova que está nascendo. O grão germinado é a mesma coisa, ele vai nascer uma plantinha. Quando a gente germina, tem um processo, a gente deixa ele no escurinho, a gente deixa ele hidratar 8 horas na água, ele absorveu a água, porque ele seco, ele não vai brotar. Tem que estar úmido. E ele vai absorver a água, você deixa ele, peneira ele, deixa ele sequinho, não ficar muita água acumulada, porque senão mofa, ainda mais no clima quente, né? Esconde ele no armário, depois fora, e vai trocando, lavando a água dele, trocando a água 2 ou 3 vezes no dia, e deixa ele escurinho. O que ele pensa? Pensando. Ele acha que ele está debaixo da terra, porque está no escurinho, né? Quando a gente planta, ele fica no escurinho, debaixo da terra, e ele começa a brotar. Quando ele está brotando, algumas substâncias dele, Deus é perfeito, gente, mas modifica. Sabe aquela casquinha? Por que a gente, quando come leguminosas, a gente fica flatulência, né? Cheio de gases? Porque ele tem uma película ali, e nessa película, quando o grão está seco, esses fitatos, a gente chama de fitato, é para proteção do grão, para não mofar, para ele ter uma vida longa. Deus foi perfeito, tinha que ter essa proteção pro grão. E quando a gente remove esse fitato, ou hidratando ali, né, na água, esse fitato ele vai perdendo a eficácia dele, e aí a vida vai vindo,
E a gente usa para cozinhar, a gente deixa de molho para eliminar esse fitato, para a gente diminuir a flatulência, diminuir os gases. Mas esse fitato é benéfico para a proteção do grão e quando a gente vai germinar, esse fitato ele se transforma em benefício para o grão e vai trazendo vida. E aquele grão, os nutrientes dele se multiplicam demais, porque ele está vendo vida, igual o feto. O feto é uma vida nova. O grão também, ele vai brotar e vai virar uma árvore. Quando você ingere esse tipo de alimento germinado, você cura câncer. O alimento top dos 10 alimentos, melhores alimentos para tratamento do câncer são os brotos e os germinados. Os germinados em segundo lugar. Brotos, hoje em dia, eu vi outro dia uns stories de uma pessoa que eu sigo, ela na Argentina, num restaurante vegano, e eles trouxeram uma plantinha assim, para ela e a arma dela vegana. Ela falou, gente, eu decidi comprar plantinha para comer. São brotos. Eles vendem os germinadinhos, os brotinhos, porque ele germina e vai virando a plantinha. Quando ele está pequenininho, aí você corta com a tesoura, joga na sua salada e come. Ou faz um shake, uma vitamina, um suco. Para tratamento natural do câncer, a gente usa muito broto e germinado, porque eles têm uma potência de vitamina, de mineral, que no alimento comum você não encontraria. Então, dessa forma, você pode comer também, que seria a forma crua, né? Para se ter saúde, para você manter um corpo sem doença, você mantém uma alimentação 70% crua e 30% cozida, está perfeito. A gente vai ensinar isso no grupo do Detox. A gente faz a desintoxicação, a gente come por 21 dias só alimentos crus, para a gente restaurar a nossa saúde, para a gente ter ânimo, para a gente ter gás, para a gente ter vigor, para a gente perder peso, para quem quer. Para quem não quer perder peso, a gente tem outros truques, né? A gente inclui castanhas, sementes, e depois desses 21 dias você toma a decisão, que é, não alcancei ainda o meu objetivo, ainda estou com meu problema de saúde, por exemplo. Continua com o cru até você se curar. Alcancei meu objetivo, estou ok, não precisava, não tinha problema de saúde, não quero mais emagrecer. 30% cozido e 70% cru, ou 50%, 50%. Esse é o cardápio ideal para a saúde, para você se ver livre das doenças. E a Alemanha ela fala muito disso, né? Que a gente precisa, a gente como nutricionista, a gente fala descascar mais e desembalar menos. Mas a indústria quer o contrário, a indústria cada dia que passa lança um produto novo. E aí põe o chamativo, orgânico, light, diet, e a gente ficou, não tem sal, não tem gordura, é ótimo. Gente, tudo enganação, muita química ali. E esses químicos é que causam essa acidificação no nosso corpo, que vai causar lá na frente doenças, né? Como reflexão, eu coloquei alguns textos, eu vou ler alguns aqui do Espírito de Profecia. Antes disso, deixa eu só falar uma coisinha que eu deixei marcada aqui. Lembra quando eu falei do pH? Vou ensinar vocês a fazer um teste simples em casa para você saber se você está com o pH do seu corpo ácido ou se está ok, se está alcalino. Vocês vão pegar folha de repolho roxo, algumas folhas, e vão ferver, como se fosse fazer um chá. Quem não quiser fazer o chá, pode triturar ela no liquidificador com um pouco de água, tá? Um ou outro, tá bom? E você vai coar, tirar ali o bagaço ali, né? Assim, se você triturou, tira e deixa o caldo. Vai ficar um líquido roxo. Você faz xixi no vaso sanitário, você joga um pouquinho daquele líquido no vaso. Se ele ficar roxo, seu corpo, né? A sua urina está ácida. Significa que o seu corpo está ácido, está liberando acidez. Se ele ficar cor de rosa, clarinho, sua urina está muito ácida. Se ele ficar azul, ela está neutra. Se ele ficar um azul bem clarinho, 100%, está alcalino. Então é um teste bem fácil para vocês fazerem. Acho que todo mundo vai fazer hoje à noite, né? Cheguei em casa, não cheguei no ácido. Esse é um teste que a gente faz, eu até fiz no meu chá de revelação do sexo do bebê. Você faz esse mesmo chá. E você põe a água transparente nos copos, né? E em um copo você põe vinagre e no outro copo bicarbonato de sódio. E quando você joga o chá, ele vai ficar rosa ou azul, rosa ou azul. Aí as mães usam muito para revelar. E é exatamente isso. Um é ácido, que é o vinagre, e o outro é alcalino, que é o bicarbonato. Quando você joga o componente do repolho, do chá do repolho, ele vai transformar. É reação química. Então, essa coloração, a reação química, vai mostrar se o seu corpo está ácido ou não. E a gente nem precisa ir muito longe. A irmã mesmo falou, estou com dor no corpo todo, estou sentindo inchada, estou com insônia, não vou no banheiro
principais sintomas: dor de cabeça, enxaqueca, insônia, irritabilidade, mau humor, gases. Gente, tudo isso. Na dieta crua, vocês vão me falar do grupo, quem tá no grupo vai me contar. A gente quase não solta pum, gente. É muito legal. E quando solta, não tem cheiro, olha que legal. Todo mundo vai começar a comer agora, para ninguém ficar soltando tudo fugido. É incrível. Eu sei, eu estava comendo carioca outro dia. Quando eu passo, eu exagero, eu como muito cozido, eu já sei que eu estou errada, porque eu não sinto o cheirinho ali. É incrível como o nosso corpo, porque não fermenta. Por que eu estou produzindo? Por que a gente, né, gera gases no nosso corpo? Porque a gente está fermentando por dentro. E aí a gente não sabe, não entende o porquê. Agora você sabe. A alimentação crua, ela vai resolver esse problema. Vai regular o seu intestino. Gente, é tudo de bom. Vamos ver lá. Aquele que não conhece os alimentos, como pode entender as doenças dos homens? Isso é Hipócrates, pai da medicina. O que você coloca no seu prato ou no corpo não deve ser uma questão de gosto. Ah, eu não gosto de jiló. Ai, beterraba, cebola. Não deve ser questão de gosto ou de preferência. Ah, não, eu prefiro a banana. Ah, não gosto de seguir. Suas escolhas diárias são decisivas. É como se você estivesse assinando um termo de compromisso, um contrato com você mesmo. A cada refeição. Então, eu vou assinar, eu quero ser saudável. E hoje eu decido ser saudável. No café da manhã. Escolhi os meus alimentos ali no café da manhã saudáveis. Então, a cada refeição é como se você estivesse assinando um termo de compromisso com você mesmo, para você ter saúde. Isso foi quem disse foi a Márcia Vidotto nesse livro que eu estou lendo. Sua nutrição diária vai implicar no começo de tudo, ou seja, para a doença, ou seja, para a saúde. Então, essa decisão que você começou lá, assinando um termo de compromisso a cada refeição, vai ser diariamente. E isso que vai implicar se você vai ter doença ou saúde. Então, todas as dores, todos os problemas que a gente tem são causados por nós mesmos, porque Deus já deixou pra gente, lá na Bíblia, o que a gente precisa comer. A gente que é teimoso. E a gente vai pelos caminhos. A comida é o nosso único combustível e é por isso que devemos conhecer a profundidade, não só os alimentos que atendem a esse processo, mas também as leis que governam o nosso corpo e como saber escolher o melhor alimento para a nossa família. Esse foi do Paulo Ribeiro, do livro Máquina Viva. Então, se a comida é o nosso combustível, a gente já falou lá dos nutrientes, da energia, todo dia a gente precisa comer. Uma pessoa vive, né, às vezes esses soterramentos, termos que tem, a pessoa consegue viver dias sem comer, sem água, no máximo estourando 10 dias, se não morreu antes. Água, o nosso corpo precisa de, no mínimo, 2 litros de água. Eu acho que eu não tomo nenhum. É uma coisa que eu preciso ter no pé. Então, a partir de hoje, a gente fazer uma resolução, colocar uma lista do que a gente precisa para a nossa saúde para esse ano. Porque se a gente consegue saúde, o resto, né? A gente tem que ir para trabalhar, né? Envelhecer não significa que deva ficar doente. Eu conheço aquela senhorinha linda, quantos anos? 82. 82, gente, coisa mais linda, um sorriso. Eu olhei assim pra cara dela e falei, eu quero ficar jovem igual a senhora. Quando eu chegar na sua idade, eu quero estar assim. Jovial, um sorriso no olhar dela, uma disposição. A gente não precisa envelhecer brincando de brincar, ou levantar todo torto, todo dolorido. Eu tinha um problema no meu nervo ciático. Eu não podia, lá na Austrália, eu às vezes ainda faço trabalho de limpeza. É comum, né, a gente fazer cleaner. Então, esse movimento de puxar o rodo, limpar, aspirar, ai, gente, eu travava. Eu tinha diarista aqui no Brasil antes de ir pra lá. Engraçado que quando eu voltei 2 anos depois, ela falou, nossa, patroinha, você trabalhando comigo lá na Austrália, né? Trabalho como qualquer outro. Mas para eles era uma coisa, nossa, eu era sua empregada, agora você é empregada dos outros. Mas... A raça da gente não está no trabalho, Exato. Está Exatamente. Porque lá eles não têm... É interessante isso, porque é cultural, né? Eles não se importam com o que você trabalha. É tudo digno, né? Eu lembro que tinha uma professora de inglês que a gente ia chamar ela de professora, que é comum, a gente brasileira é professora. Ela, não me chama de professora. Eu não sei o que você foi no seu país, não sei que profissão, que grau de escolaridade você chegou. Nós dois somos iguais. Me chama pelo nome. Então, é uma coisa que você fala, gente, é verdade, porque os seres humanos, todos nós somos iguais. Né? Então, ela não queria se sentir superior a você. Então, lá é digno.
Então, quando eu falava para ela, e eu lembro que eu sofria de ciática, eu travava, que eu ficava às vezes deitada no sofá que eu não conseguia levantar. E na Austrália eu tive uma inflamação muito séria, eu fiquei 2 meses inflamada no meu ciático. Quando eu fiz a alimentação crua, não tive mais nada. Se eu limpo a casa, eu pego um pouco de peso e eu sinto dor, no máximo, estourando, assim, mais longo que fiquei com dor foi no dia. Mas sem tomar nenhuma medicação. Por quê? Meu corpo desinflamou. Não está ácido. Talvez é um mau jeito, porque é muscular, mas ele não está inflamando. Então a gente sente a diferença em mínimos detalhes. A pele, as pessoas olham, nossa, como você está nova, nem emagreceu. Então a gente é visível. Na primeira semana, quem for participar do programa já vai notar. Os cereais, as frutas, as oleaginosas, os vegetais constituem um alimento escolhido por nós, para nós, pelo nosso Criador, né? Lá no princípio. Então, preparados de maneira simples e mais natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Esse é o conselho de Ellen White, no Ciência do Mundo, página 286. Essa frase é típica de nutricionista. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Isso aí também é uma outra frase de Hipócrates, pai da medicina. Que hoje, o recado que eu deixo para vocês, é que a partir de hoje, iniciando esse novo ano, a gente possa fazer boas escolhas, a gente possa colocar uma listinha de prioridades para a nossa vida, porque nós, como cristãos e adventistas, nós, como eu comentei agora há pouco, nós sabemos o que está por vir. Nós já podemos sentir um pouquinho na pele por essa pandemia. Quantos queridos nossos não se foram? Gente, para pensar, se nós comêssemos adequadamente, será que o vírus ia ser tão imbatível assim? Quantos pegaram Covid e conseguiram, né, sobreviver? Olha outra coisa, o medo. Lembra que eu falei da palavra câncer? O que fizeram com a gente na pandemia? A mídia, amedrontando todo mundo tinha medo disso, pôr a cara na janela. Eu não tive, eu vou ser sincera para vocês, eu não tive medo do Covid. E eu decidi não tomar vacina, eu e minha família. Eu achava um pouco precoce, não critico quem tomou, né? Cada um faz a sua escolha, mas para pensar o contexto da forma com que ela foi colocada pra gente. Ela foi imposta. A gente não podia entrar eu lá na Austrália, eu não podia ir em restaurante se não tivesse vacina. Viajar fora nem pensar. Nós ficamos 2 anos, eu fiquei 5 na verdade, né? Foram 2 anos de pandemia, mas eu fiquei 5 anos sem ir no Brasil, mas 2 anos sem viajar. Preso, só viaja quem tem vacina. Ué, por que estou impondo? Vai ter um momento que vão fazer isso com a gente por outra razão. Essa pandemia fez a gente refletir, e isso é bom a gente levar e começar a contextualizar e pôr a nossa em prática e olhar para a gente o que a gente está fazendo com relação a isso. Olhar para o que Daniel fez no passado. Ele se alimentou adequadamente, mente clara, aberta, foi um dos mais sábios, teve uma posição ali boa, a credibilidade, o rei confiava nele, e depois lá na frente, adoração. Ele foi salvo e foi testado pela adoração. Nós vamos ser testados pela adoração. Quando chegar o ponto desse teste, eles vão impor da mesma forma que eles impuseram na vacina. Só vai comprar se você tiver a marca da lista, né? Se você adorar. É uma coisa muito séria. Então, quando eu estudei sobre isso no Daniel, eu falei, eu preciso fazer uma decisão. Eu vou me tornar vegetariana. Em setembro de 2020, eu descobri a lesão do meu olho. Em setembro, agosto. Em setembro, eu decidi virar vegetariana. Parei a carne vermelha. Em novembro, eu entrei no primeiro detox que eu participei. A convite de uma amiga de infância. Amei. E ela nem era da área de saúde, estava administrando grupos, porque ela sentiu o desejo, através dos estudos da Bíblia e do Espírito de Profecia, que ela tinha que levar essa mensagem. Eu falei, e ela que é advogada, está levando, e eu, estou fazendo o quê? Sentada com a minha bunda aqui na cadeira? Deus mandou para mim essa lesão no olho para me acordar. Eu espero que vocês não tenham uma lesão no olho, ou um câncer, uma doença, para Deus acordar vocês. Que isso possa vir naturalmente, que isso possa vir do coração. Né? Pedir a Deus, orar para Deus, para que Ele dê esse desejo, porque não é fácil, gente, não é. É difícil mesmo, mas tudo na vida é difícil. E uma frase que a gente coloca lá no grupo: nascer é difícil, viver é difícil, morrer é difícil, casar é difícil, ficar sozinho é difícil, emagrecer é difícil,
Engordar é difícil. Escolhe o seu difícil, então. Depende, porque eu conheço gente magra que tinha que fazer dieta para ela para engordar, que não engordava. Tinha um metabolismo aceleradíssimo, não engordava. Nesse ponto, tá, irmão? Então, assim, escolha o seu difícil. Tudo na vida é difícil, gente. Eu não gostaria de estar na pele de uma pessoa com câncer terminal, num hospital, sem às vezes conseguir mover o braço para chamar a campainha. Eu trabalhei no hospital, eu sou técnica de enfermagem também, então eu trabalhei 15 anos no hospital. O início da minha profissão foi em TI adulta, eu vi gente morrer. Se essa pandemia, as pessoas estivessem se alimentando, eu vi muita gente morrer, até vegetariano, vegano, mas fulano morreu. Mas também não é só a alimentação, tem todos outros aspectos, né? Os outros remédios naturais que a gente já nos dizem isso. Ar ambiente, exercício físico. O primeiro de todos, confiança em quem? Em Deus. Se a sua cabeça está boa, confiando em Deus, pensamento positivo, você fizer a sua parte, buscar respirar melhor. A gente respira errado, gente. A gente respira. Certo? Para se acalmar, eu faço esse teste quando vocês ficarem com insônia à noite. 5 segundos você dorme. Respira em 7 segundos. Segura 4. Inspira em 6 a 7 segundos de novo. Você faz isso umas 10 vezes, você já está dorme. Você nem lembra que hora que você dormiu. Acalma, porque você está oxigenando o seu corpo. O nosso ambiente, né, eu falei no início, 50% de oxigênio a gente não tem mais no ar. E a gente respirando rápido, a gente acidifica o nosso corpo. Então por que Deus deixou essa orientação? Ar puro, exercício físico, beber água, pensamento positivo, confiança em Deus, uma boa alimentação. Né? A gente pode ver aqui quais são os alimentos ideais. Deus deixou tudo, tá tudo na Bíblia, se a gente for ver. E a Ellen White, né, deixou também outras orientações. Então, eu creio que a partir de agora, de hoje, depois que vocês viram tudo isso, conheceram um pouco do que acontece no corpo de vocês e do que Deus quer pra gente, pra nossa vida, porque Ele só quer bem. Ele não gosta de ver a gente doente, triste, chorando. Ele não gosta de ver as pessoas morrendo. Ele não gosta de ver você degradando o templo do Espírito Santo. Quando você quiser comer um chocolate, não sei, gostoso, né? Gordura, carne. Vocês viram o que acontece no corpo? Para pensar em escolher o que eu estou pondo dentro de um templo que é de Deus. Deus se agrada? Paulo Ribeiro, ele fala em um dos vídeos que ele tem na internet por aí. Se o templo, né, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente está degradando ele para chegar ao ponto de morrer, o que a Bíblia fala? Não matarás. A gente está se matando, gente. A gente está desobedecendo um dos 10 mandamentos. Não é verdade? A gente precisa dessa consciência. Quando a gente degride o nosso corpo, agride o nosso corpo, a gente está agredindo a Deus. E fica triste ver a gente comendo errado, adoecendo e morrendo. Muitas vezes Ele quer salvar a gente daquela doença. Mas a Ellen White fala, e ela foi até aconselhada por um anjo, por Deus, né? A não orar por um certo irmão que estava doente. Por quê? Deus já sabia que aquele irmão não ia mudar a vida dele, ele ia continuar. O que eu falei dos antes dos dias? Ele ia continuar comendo errado. Então Deus falou: não ora, não vai adiantar. É forte. Eu li isso no Conselho sobre Regime Alimentar. Não adianta orar por alguns enfermos. Deus não vai ouvir a oração, gente. Isso é muito forte. E às vezes a gente faz vigília e ora por ter. Eu vi na pandemia tantas pessoas que morreram e falaram, e Deus diz: não, Deus não quer que a gente morra. A gente ora fervorosamente, não é porque a nossa fé não tem valor e Deus não está ouvindo a nossa oração. Ele ouve, mas é que a gente está fazendo tudo errado. A gente não está cuidando do templo dele. Isso é muito sério, é forte. Quer dizer, é de chorar. Às vezes eu leio ou ouço os áudios do Conselho sobre Regime Alimentar falando: Deus, o Senhor deixou ali. E a gente, como um povo que tem conhecimento, a gente tem os livros, o que a gente está fazendo? Está empoeirado no restante. A gente não está fazendo uso dele. E a gente deveria, porque é a gente que vai pregar essa mensagem. Ellen White fala que a última mensagem a ser pregada, o último ministério a concluir nessa terra é o ministério da reforma da saúde. Se a gente tem esse conhecimento, qual é o nosso papel? Passar para os outros. Então Deus me deu, hoje eu concluo que Deus me deu essa lesão no meu olho, a me acordar, para eu passar esse conhecimento para quem estiver ao meu redor. E é o que eu vou fazer a partir de hoje. Eu vou ler mais um trechinho aqui de Ellen White.
reforma dietética, né, na alimentação, deve ser progressiva. À medida que as doenças aumentam nos animais, o emprego de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para o substituir com outras coisas que sejam saudáveis e pouco dispendiosas, né, mais baratas. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e sem ovos. Isso o máximo, né, quanto for possível, fazendo que essa comida fique sã e apetecível, né, agradável, gostosa, né? E hoje em dia a gente tem muitos substitutos que a gente consegue aí do ovo, né? Ellen White, ela fala, comer manteiga, ovos e carne estimula os instintos animais. Gente, você vai na rua, se um cara te fecha, ou você sem querer não olha, o povo já está subindo te matando por bobeira. Os instintos estão tão, as pessoas estão tão nervosas, estão tão, já tá insano, eles não raciocinam, eles já vão lá e agem. Então, ela alertou, Deus fala. A oração daqueles que dão esses alimentos aos filhos, olha, isso é muito forte. Não chega até Deus. O que a gente está fazendo com os nossos filhos e netos? Deixando eles comerem porcaria o tempo todo. Acostumando eles a uma alimentação que no futuro, como adulto, ele vai poder escolher o que ele quer comer. E o que ele vai escolher? Daniel escolheu o quê? Quando ele foi provado, ele estava sozinho. Se não me engano, não falo do livro dele, mas ela fala que ele tinha aproximadamente 17 anos. Que página é essa aí? Nossa, tá muito Eu já te falo, eu já te passo daqui a pouco. Ellen White, ela fala muitas coisas que a gente precisa levar em consideração. Está tudo na nossa mão, só depende da gente. Ali no final eu falei, né, que depende de voltar. Não está voltando. Mas depende do quê? De você. A escolha de ser doente ou saudável. Então, cada refeição que você pôr no prato, agradeça a Deus a oportunidade de estar comendo, mas peça para Ele para fazer as melhores escolhas daquele dia, para o próximo prato e assim por diante. Para ir ao mercado, para cozinhar a comida ou comê-la crua. A gente já aprendeu que o cru é mais saudável, né? Então, qual é a alimentação que Deus queria para o seu povo? Essa. Alimentação que nos traz saúde dentro do possível, porque nessa terra a gente ainda vai ter outras coisas que vão nos adoecer. Mas se a gente utilizar os 8 remédios naturais e a alimentação que Deus deixou, usando o mais cru possível, a gente vai ter saúde, tá bom? Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Eu quero te perguntar sobre o transgênico. Olha, tem muitos estudos com os transgênicos. Eu, como nutricionista, vejo, de uns anos para cá, o índice de autistas que a gente não tinha. Esse ano, minha amiga ali não me deixa mentir, estou fazendo 20 anos de formada. Há 20 anos atrás a gente não tinha tantos autistas como a gente tem hoje. Quantos cânceres que a gente tem hoje? Não precisa ser hoje. 10 anos atrás já existia uma doença autoimune. A gente nunca ouvia falar de esclerose múltipla. Paulo Ribeiro tem aqui a experiência de testemunho de gente curada com câncer terminal, metástase cerebral. Como que ela curou? Essa irmã aqui. Deixa eu ver se foram 8 meses, se não me engano, um câncer cerebral com metástase que o médico já tinha desenganado. Se não me engano, foram 8 meses que ela fez a dieta crua. Ela curou. Será que existe um poder mágico nesses alimentos? Deus é muito sábio, Ele sabe como rege cada célula do nosso corpo. Eu estava admirando essa planta hoje de manhã, eu falei, que perfeição, que linda, parece que foi pintada. Se Deus cuida dela e fez essa maravilha, como é que é dentro da gente? A gente só vê o fora, mas quando a gente sabe o que acontece dentro, olha a perfeição, Deus sabe cada milímetro, para que serve uma conexão com a outra, e Ele sabe onde a gente pode encontrar a cura. Esse outro senhor aqui, ele tinha psoríase, olha a cara dele, todo cheio de placas. Cada foto dessa foi tirada a cada 30 dias. Começou a dieta crua, 30 dias depois, 30 dias depois. 120 dias ele já estava assim. Depois olha ele aqui. Limpo. Apenas com a dieta crua. Vou fazer amanhã. Começa segunda-feira. Segunda-feira a gente
gente começa o nosso grupo. Segunda-feira, gente. Então, o que eu falo dos transgênicos, a única preocupação que a gente da área da saúde tem é que no Brasil, 99% dos graus são transgênicos, infelizmente. Mas você pode tentar amenizar as coisas que esses transgênicos possam trazer de mal, comendo mais outros elementos, legumes e verduras, comendo menos os grãos, né, que seria, no caso do cru, a gente vai fazer talvez o grão de bico, a lentilha, algumas sementes. Então você não vai comer feijão se for por cru, mas se você for manter uma dieta 70% cru e 30% cozido, você pode comer o arroz, o feijão, outros grãos cozidos, ou outros legumes cozidos também, não tem problema. Mas se você manter 70%, você já tem saúde. Aí quem quer comer mais grãos não transgênicos tem que procurar no rótulo. Se bem que eu acho que agora no Brasil já não tem exigência mais de colocar no rótulo que é transgênico ou não. Infelizmente, lá fora a gente tem. Os rótulos têm escrito se são transgênicos ou não, aí a gente escolhe. Mas é bom evitar. Tem um tezinho no caso que você falou sobre autismo, eu estava lendo o livro O Fim do Alzheimer. Você já pesquisou nessa área? Alzheimer é muito ajuda. O Alzheimer, o que eu estava observando, né? Eu veio no livro O Fim do Alzheimer assistindo vídeos da área, tem desse autor, do fim do Alzheimer, é o estilo de vida. Se você colocar em prática os 8 remédios, ele falando, palestrante, parece que ele leu os livros da White. E aí ele orienta o quê? A dieta do Mediterrâneo. Então é mais cru, né? O alimento carne que ele manda é peixe. Entendeu? Então assim, a gente tem toda uma luz. E a gente não pratica, a gente não usa. E tem uma gana de adventista com Alzheimer, a professora do caso. Não é só Alzheimer, mas câncer, fica morrendo de gente Mas com o câncer. Alzheimer, né? Que as pessoas, quem lê muito, quem é intelectual, não vai ter Alzheimer. Você vê uma professora da UNASP, 55 anos. A alimentação interfere. Entendeu? Eu até deixei aberto aqui para mostrar para vocês os 3 lugares de pessoas mais longevas, pessoas que vivem mais no mundo. Okinawa, no Japão, é uma ilha. A alimentação deles também é praticamente crua, né? Eles acho que comem, não sei se esse que come, não, acho que não come peixe. Mas alguns, como você falou, né? Dieta do Mediterrâneo, até ficou famosa na época. Mas aqui ele fala, o segredo da longevidade nessa cidade, no local, é o Okinawa. Alimentação saudável, eles praticam exercício físico, sono tranquilo, estabelecimento em equilíbrio, né? E eles têm um projeto de vida. Geralmente essas culturas, eles têm as tradições deles, né? Às vezes tomar um chazinho. Então, às vezes até essa prática dessa cultura habilita eles também de viver mais longe, né? De serem mais longevos. E eles mexem muito com a terra. Também. Exercício, eles estão praticando, né? Tanto que alguns nutrientes, por exemplo, a vitamina B12, como os médicos aqui mandam, quem é vegetariano, né? O suplemento, um spray ou um comprimido, mas ela é uma bactéria. A gente pega onde? Mexendo na terra. Quem mexe na terra hoje em dia? Ninguém. Eu não. Quando a gente está em contato, essa bactéria entra no nosso corpo e a gente consegue repor. A gente não precisaria de um suplemento. Mas como a gente deixa de tomar sol, a vitamina D é um dos fatores que tem causado muita doença autoimune e câncer. Depressão. Mal do século. Suplemento a vitamina D. Mas não um suplemento que a médica dá 1 milhão de unidades. Tem que ser de 7 para cima. E é seguro. 7 por dia. Quem tem esclerose múltipla faz tratamento de superdose de vitamina C, de vitamina D, 70 milhões de unidades, 100 milhões de unidades. E tem se curado. Eu conheço é uma amiga da Leila, da Daiane, nutricionista. Eu conheci ela lá na Austrália. Ela descobriu uma esclerose múltipla lá. E ela está fazendo esse tratamento. No ano que ela descobriu, a minha alimentação mudou e esse tratamento está mudando a vida dela. Ela estava quase ficando numa cama, fraqueza muscular e tudo mais. Deus deu os remédios pra gente, outros remédios naturais do sol. A gente não se expõe ao sol, nossa vitamina cai. Se todo mundo fizer o teste de vitamina, a maioria vai estar com ela abaixo. Eu fiz o exame do check-up e eu falei assim para a doutora: doutora, diga logo, eu não vou ficar com depressão, você vai morrer. Ela
Aí ela, o tratamento era com ozônio, você conhece? Ela me furava toda aqui, ó. Pra poder E passar. os pés, a coluna era mais Ozonioterapia. de 30 furadas por dia. E agora as dores voltaram, porque é Faz o perfeito. corpo. Uma semana você já vai sentir Então, diferença. aí eu fiz, irmã, aí eu fiz o remédio, né, que ela passou, mas ela ria tanto, ela dizia assim, não, você não vai morrer, eu não vou ficar com depressão não, fale, eu Conta a verdade. Mas é exatamente isso, ninguém toma sol. Mas, assim, mas os especialistas para tudo agora é especialista. Coloca aquelas pessoas, acham que fez isso tudo, não é nada contra quem faz online, mas aquela vê online sem nenhuma experiência. Aí falou assim, o sol vai provocar câncer. Eu fui para uma palestra do índio falando, né? E eles fazem e tudo. Então o câncer de pele, né? Então o sol, para você absorver. E olha que ela não era adventista, mas eu já vi uma adventista orientando sobre o sol real. E essa especialista falando, olha, o melhor horário é a partir das 10. Entre as E a 10 mídia e a 1. Melhor, na verdade, melhor mesmo é meio-dia e 1 apavorou hora. a gente, apavorou. O que eu falei da mídia antes, não é isso? Apavorou que esse sol que a gente tem que absorver. Mas o horário melhor pra gente absorver a vitamina D. Porque tem vários horários em que a gente absorve vitamina diferente. Porque na verdade não é a vitamina, é o hormônio. É o hormônio, Do meio-dia a 1 da tarde. É o horário do sol mais forte. Mas a gente não vai ficar uma hora Não, no é sol. só 15 minutinhos da minha No máximo. Depende da cor. Quanto mais clarinho, menos tempo. Então, mas o Jússi, nós sempre suplementamos a vitamina D. E nunca passamos de 30, 35, eu e ele. Então, nós começamos a fazer a dieta crua. Um mês depois, nós fizemos o exame. Sem suplemento. Sem suplementar. Eu queria então gente, essa moça aqui, ela está há quase 4 meses com dieta crua. Então, o que ela está falando? Ela está falando sobre a vitamina D e sobre os benefícios que ela teve durante esse período, que são 4 meses. Pouco tempo. E olha os benefícios, pode falar. Então, eu comecei a dieta crua por causa do meu marido que tem arteriosclerose. Eu já tenho 3 assistentes, né? Tomava rosuvastatina, remédio para labirintite, 2 losartana, né? E tomava um remédio também para dormir. Sim. Né? Mas para dormir era natural, né? Aí eu falei assim, não, ele está tomando muito remédio. Sem contar que ele tem uma alergia que ficava o tempo todo suando o nariz, às vezes estava muito irritada, ele ia lá no paracetamol, eu falei, paracetamol faz mal, para de ficar tomando isso. Ele, mas eu não consigo parar de espirrar. Aí ficava espirrando demais, era loratadinho também, às vezes, né? Aí eu fiquei sabendo do Paulo Ribeiro e comecei a assistir umas palestras dele. Eu falei assim, eu quero fazer essa dieta, né? Aí eu comecei e falei assim, eu vou fazer. Aí a Fran falou assim, mãe, a Jussi faz, eu vou falar com a Jussi, né? Que ela tem grupos de dieta. Eu falei assim, então tá bom. Ela falou assim, eu vou passar o contato dela para você entrar na dieta. Estava começando o grupo. O último do o grupo, a dieta de Daniel. A gente estava estudando o grupo de Daniel e eu abri um grupo para eles. Aí eu peguei e falei assim, então tá, eu comecei. Aí, isso foi em setembro. Em maio eu tinha feito o exame de sangue, o Jorge estava com 237 triglicerídeos, estava com a vitamina D entre 30 e 35, ficava sempre assim, 30 e 35, colesterol, tinha uma série de coisas, né? Fiz, depois de um mês de dieta crua que eu fiz, o triglicerídeos dele de 237 foi para 107. O colesterol total dele foi para 95. A vitamina D, que a gente não estava mais suplementando, de 30 foi para 52. Só com a dieta. Porque o Paulo Ribeiro ele fala que quando a gente faz a dieta crua, fixa melhor a vitamina D. E eu não ficava no sol em horários de meio-dia nem nada. Eu fazia caminhada de manhã com ele, no horário que o sol não estava muito quente e não estava suplementando, só com a dieta crua. Só para vocês verem. Ele já não está tomando mais o losartana, a pressão dele está normal, não precisa mais.
O Labirinto ele também não está tomando. O remédio para dormir também não precisa mais. A alergia dele quase melhorou bastante. Ele começa às vezes a querer ficar resfriado, o próprio corpo dele já combate, ele já não fica doente, não chega a ficar doente. O paracetamol que ele tomava, que eu falava assim, para de tomar paracetamol. Eu trabalhava no posto, ele falava assim, traz paracetamol. Eu trazia 100, eu tomava 100 paracetamol. Você imagina que é isso? Como ele intoxicando. Ele tomava muito, porque ele ficava lá. Não, eu falei assim, mas ele não é alérgico, por que você está tomando paracetamol? Mas ele é que melhora. Eu falei, você precisa, vai comprometer a sua função renal. E agora ele começa a espirrar, o corpo mesmo combate. Não sentimos cansaço, nenhum, não sinto cansaço. Deitamos e desmaiamos. Dormimos uma maravilha, né? E vimos assim, eu perdi 8 quilos, ele também perdeu 8, porque eu também não tinha tanto quilos para perder. E o corpo vai, né? Agora você já está voando. Ele estabiliza, né? Porque chega um tempo que o corpo já vem e fala assim, não, isso aqui já está o ideal. E minha filha havia falado isso, mãe, você vai emagrecer, mas o seu corpo ele é inteligente, ele percebe o quanto que você precisa perder, e quando você perde tudo aquilo, você estaciona. E eu como muito, eu e meu marido juntos comemos uma bacia enorme de salada de fruta, que fala assim, fruta engorda. Engorda nada. É mentira. Tem as combinações certas, viu? Quem tá no meio vai aprender. E assim, no início é difícil, mas depois, eu tô com medo de voltar a comer cozido e perder tudo isso. O Jorge hoje toma rosuvastatina, um dia sim, um dia não. De 2 comprimidos que ele tomava à noite, ele toma 1. O AS, ele toma 1 comprimido, um dia sim, um dia não. E eu falei para ele que se a gente continuar com a dieta, ele não vai tomar mais remédio nenhum, porque não tem necessidade, ele não está tomando nada que crie placas nas artérias dele, que faça com que ele tenha, apesar que o dele é hereditário, né? Então, o que me segura... Vou te contar um segredo do hereditário. Eu tenho medo, né? Aí eu fico meio receosa de parar, né? Mas a gente viu, assim, 95 o colesterol dele total, né? Tudo, triglicerídeos. O exame dele parece uma belezura, sabe? Mas é o médico que está tirando a medicação? Não, eu tirei Certo é o médico, tá, gente? Sim, é certo o médico, mas assim, a pressão dele baixou muito. Baixou muito, ele não podia continuar tomando o remédio para pressão com a pressão já baixa, porque senão ele ia passar mal. O Labirinto ele tomava porque não é remédio, uso contínuo, mas ele tinha os sintomas. Ele parou. O remédio para dormir era um remédio natural. Então, assim, que foi que o médico deu para... Mas nem precisam mais. Você precisam mais. E ela trabalha na área de saúde, né? Se ela tem noção. É mais importante, a gente sempre fala. Ou vai no posto de saúde, ou fala com que eles geralmente pedem para você então, mas foi assim, não parei assim de uma hora para outra, né? E a gente está fazendo acompanhamento por exames. Então, assim, a gente está vendo, eu vou ficar ele tomando rosuvastatina todo dia, sendo que a própria alimentação dele está baixando. Vai baixar o rosuvastatina, não baixa só o colesterol bom. Só o ruim, baixa o bom também. E o bom dele estava muito baixo. E ele estava com dores, né, amor? Você sentia uma dor assim, daqui do lado, que ele não conseguia fazer assim. Ele já faz assim. Né? Então, assim, são... Vou te contar o segredo do gene, esse livro que ele fala. A nossa disposição genética versus a nutrição. 5% da chance de a gente desenvolver uma doença é por parte genética. Os outros 95% somos nós que escolhemos. Então está nas nossas mãos. Ele fala que genes são o ponto de partida para a saúde e para a doença. Eles são a parte natural ou inata da equação. Já a nutrição e os fatores de estilo de vida são a parte adquirida. A gente adquire os hábitos, né? E desenvolve, controla. E isso que controla os genes. A nutrição tem muito mais influência nos resultados da saúde e doença do que os próprios genes. Então, quando a gente fala genética, vai estar morrendo de câncer. Aí aceita, né? Aí aceita morrer. Dentro do que você falou, não é que é genético, é porque a gente Você tem a propensão, mas os hábitos da família.
O Paulo Ribeiro ele fala isso, né? Ele é filho adotivo, irmãos, mãe, pai, tudo faleceu. Problemas cardíacos, antes dos 50 anos. A mãe dele faleceu com 45 anos. E o médico, ele desenvolveu problema cardíaco. E o médico falou, é genético. Aí ele ainda conta, mãe, ele sabe que eu sou filho adotivo. Então, como é que você explica que ele está adquirindo a doença? Hábito alimentar. Ele comia o que o pai dele comia. Que ele aprendeu. Então, se a gente tem um problema de saúde, nosso filho vai ter, não é porque ele herdou, não. É porque a gente ensinou ele a comer, né? Em questão de, tipo, 3 dias que você começa a fazer o detox, eu comecei a fazer no grupo da Ivanilde, né, a nossa professora. E aí, que você faz com eucalipto, com limão e tudo, a sua mente fica tão clara, você pensa assim, que a parte emocional, né, que a gente, é a nossa escolha com relação à alimentação, né, mas os alimentos que a gente come de errado, chocolate, refrigerante e tal, principalmente nós mulheres em momento de TPM, gente, eu vi 2 semanas, não, um mês anterior que eu fiz, né, e que eu não estava fazendo, que eu estava brigando com as pessoas, a parte dos problemas, né, as provações e tudo. Aí depois eu falei, não, vou fazer, a professora foi e me fez, né, eu falei, não, vou fazer, já estava com aquela coisa de convicta de fazer. Aí você vê que você está indo no banheiro, não tem gases, você toma mais de 2 litros todo dia. Na verdade, você tem que comer até o finalzinho do dia, às 18 horas, a última refeição sua. Né? Então aí você vai ter um sono bem melhor, né? Você vai estar com o seu corpo, né? Então assim, você vê que você está comendo alimentos coloridos, está fazendo vontade de fazer cocô várias vezes no dia. Então assim, né? Então assim, claro que você vai ter que estar sempre trabalhando no seu emocional, né? Porque você se relaciona com pessoas que comem errado. A gente come emocionalmente. E aí, assim, eu tenho bronquite, né? Eu tenho bronquite, rinite, enfim. E aí, alimentos tipo leite, né? Tudo, eu só comer de novo, aí eu deixo, né? Aí tô bem, eu tô vigorada, eu não tenho falta de ar, não tenho, né? Então, assim, a gente tem que entender que a alimentação é tudo pra gente. Eu não falei um estudo que foi feito com ratos. Um cientista fez um estudo com ratos. Ele injetava um cancerígeno, a aflatoxina, que é uma substância cancerígena, nos ratos. Num grupo de ratos, ele injetava uma quantidade bem grande e dava pouquinha proteína, carne, para comer. Num outro grupo, ele injetava bem pouco esse cancerígeno, esse agente, e eles comiam muita carne, muita proteína. O estudo concluiu: os ratos que tinham muito a substância cancerígena no corpo eram que menos desenvolviam câncer. Eles comiam pouca proteína e muito agente cancerígeno. E os ratos que desenvolveram mais tumores foram os que comeram muita proteína e menos cancerígeno. Então, não é genético, né, gente? O gene ali, o câncer estava ali, não. O agente estava circulando no corpo, mas o que desenvolveu? Foi pelo hábito alimentar. O rato que comia mais proteína, a carne, desenvolveu câncer. Então, a gente tem muitos estudos que comprovam que a alimentação é a base de tudo, da saúde ou da doença. Nós somos o que comemos, né? A minha mãe teve AVC há 3 anos atrás, e a gente falava, mãe, cuida da comida. Ela era diabética, tinha diabética, às vezes o aparelho nem media, e a gente falava, mãe, cuida da comida, você vai acabar tendo AVC. A gente tinha tido muitos AVCs. E ela não se cuidava, teve AVC, hoje ela é semi-vegetativa. E aí, toda vez que eu falo dela, eu me emociono, não tem como. E hoje que a gente que cuida da alimentação dela, que tem a cuidadora que cuida, todos os exames dela estão para nós. E se ela tivesse feito isso, eu não estaria do jeito que ela está hoje. Dependendo, dentro de uma cama, dependendo de alguém que cuide dela. Porque hoje ela é cuidada. E a gente fala, mãe, só vai ter AVC. E ela teve. E agora ela está assim. E eu queria
Se a gente cuidar da nossa alimentação hoje, a gente não vai sofrer com isso. Minha mãe tem 74 anos. Meu pai, com 75, faz tudo. É novo. Né? E minha mãe está lá em cima de uma cama. Ela foi a culpada. Eu posso dizer que minha mãe foi culpada pelo quadro que ela está hoje. Né? E a gente vê hoje nos exames dela tudo. A glicada dela era 14 também. Foi para 5,1. Ficou cega, tudo, sabe? A gente sofre pelas nossas escolhas, né? Ela escolheu. E o que a gente vê hoje é que a gente está tendo essa oportunidade agora. Qual vai ser a sua escolha? Amém. A gente quer perguntar muita coisa, né? Mas a gente o tempo grita, né? Não fala. Se deixar, ela fica até amanhã, é melhor me cortar. Então, gente, obrigada, Renata. E vamos agradecer a Jússi com... Muito obrigada, Jússi. E tem uma surpresa. A gente vai sortear 2 pessoas para conversar com a Jússi ali e fazer uma bioimpedância, tá? Bioimpedância, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a idade do seu corpo, como você vai me dizer a idade, a gente vai colocar numa balança e a balança vai te dizer qual a idade que você tem no corpo, tá bom? Então a gente vai sortear isso. Então meu marido quer sortear comigo. Deixa eu só explicar melhor. Também ela vai dar a quantidade de gordura que você tem no corpo, seu índice de massa corpórea, que ela vai dizer se você está sobrepeso, está normal, está obeso. Então, daí você já vai tirar o que você vai precisar pôr na sua listinha de início de ano, tá bom? Gente, vou fazer também outros sorteios. Eu vou sortear 2 pessoas para a gente fazer agora a bioimpedância. Eu vou chamar a Del para ajudar aqui no sorteio, porque eu que vou fazer a bioimpedância, tá bom?